adorarei ao teu imenso amor. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, ao meu libertador, aquele que vencer. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Deus, nós queremos pedir nesta noite, nós queremos pedir a graça do Seu Espírito Santo. Deus, nós queremos dizer que o Senhor é bem-vindo aqui. O Senhor é bem-vindo em nosso meio, Deus. Nós somos Teus. Nós somos Teus e te damos toda a liberdade, Deus. Toda a liberdade para governar as nossas vidas. Toda a liberdade, Deus, para cuidar daquilo que a gente tem como nosso, mas que na verdade vem de Ti, veio de Ti, Deus. Então, assim como essa música diz, assim como aconteceu em Atos dos Apóstolos, nós queremos clamar neste momento o Seu Espírito Santo, Deus. Vem, Espírito Santo, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, nos dar uma nova efusão. Vem, Espírito Santo de Deus, abrir os nossos olhos. Vem, Espírito Santo de Deus, abrir os nossos ouvidos para Te escutar. Abrir os nossos olhos para Te ver, Deus. Assim como fizestes com os discípulos de Emaús, onde abriste os olhos deles e eles passaram a Te enxergar, Deus. Nesta noite, neste momento, nós pedimos: abre os nossos olhos, Deus. Abre os nossos ouvidos. Abre a nossa boca, Deus. Abre os nossos corações. Abre as nossas mentes, Deus, para que a gente consiga entender aquilo que vem de Ti, entender aquilo que vem do Teu reino, Deus, aquilo que o Senhor quer de nós, aquilo que o Senhor preparou para nós, Deus. Jesus, obrigado, Deus. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Queremos Te agradecer, Deus, e Te dar palavras de voz. Queremos Te agradecer pelo Teu amor. Graças te damos, ó Deus, Queremos Te agradecer por esse projeto. obrigado por esse dia, Senhor. Onde o Senhor inspirou o coração desses Obrigado Teus por tudo que o filhos. Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Agradeço a Ti, Obrigado por essa Senhor, inspiração que vem ter de Ti, trazido Deus. hoje o Gilmar aqui. Obrigado, obrigado. Para que a gente possa estar Obrigado, falando, Deus. Senhor. Nós sabemos Falando que esse da Tua sonho palavra, vem de Ti, Senhor. Falando, Senhor, meu Deus, daquilo, Senhor, meu Deus, Assim que tem como como experiência de o vida. Senhor diz E eu em Joel, creio que vai ajudar onde muitas pessoas. anciões Obrigado, sonharão, Senhor. Espírito jovens Santo, terão trabalhe em nosso meio. visões, filhos e Venha filhas trabalhar em nossas profetizarão. vidas primeiramente, Nós sabemos Senhor, que este nós sonho precisamos é um muito, sonho Senhor. Teu, Deus. Retire o Teu Espírito, Nós sabemos Senhor. que sonho Que o é um Senhor sonho possa ser trabalhado assim também, meu Deus, da mesma forma, Deus. por cada pessoa, Obrigado. Senhor, que assistir esse Obrigado, vídeo, Senhor. Sim, Leve obrigado aos por cada um que vai necessitados, assistir. aqueles que precisam Obrigado, de ser Senhor Jesus. fortalecidos. Nós Te Aqueles agradecemos que precisam pelos mudar de milagres vida, que porque acontecerão alguma na vida coisa de do cada um que Senhor, assistirá, Deus. alguma coisa está Nós Te difícil agradecemos, para Senhor eles, Jesus, ministério. pelas Em nome libertações de que Jesus, acontecerão eu te na vida de peço, cada um que Deus, assistirá, venha na vida de cada trabalhar, familiar, Senhor, Deus, que fazer precisa da Sua Deus, presença, Senhor Jesus. Nós Te agradecemos, Isso obrigado. aqui, Senhor, Obrigado se por esse abre Seu nosso, sonho, Senhor, sabe que nós Deus. temos Obrigado. muito amor, Senhor. Obrigado, Que Ele Senhor. possa, Obrigado. Deus, levar Obrigado para por esse amor longe de pessoas que talvez nem tenham
Obrigado por esse amor que nos cativa, Deus. Obrigado por esse amor de Deus que faz a gente mudar de vida. Ajuda, Senhor, meu Deus. Faça, Senhor. E que seu nome seja agradecido. Em nome de Cristo Jesus. Olá pessoal, graça e paz seja com todos. Hoje nós estamos aqui nesse nosso trabalho aqui do Cristo é o Caminho. Estamos com mais um vídeo que nós estamos passando. Hoje nós temos uma surpresa para vocês. Vocês já viram aí o início do uma voz muito linda, né? Que é nosso irmão que está com a gente. Nós estamos com o irmão Gilmar. Aqui está conosco, Gilmar. Graça e paz, irmãos. É uma satisfação estar com o Gilmar aqui. Então. Está aqui o Paulo com a gente. O Paulo que geralmente está do lado de lá, mas hoje não aguentou, veio para cá, porque está do lado dessa benção aqui, né? E nós estamos aqui com o Gilmar para a gente poder conversar um pouco, e eu tenho certeza que Deus vai fazer alguma coisa na sua vida, assim como tem feito na nossa. Esse lugar aqui está uma presença de Deus muito grande, né? Muito gostoso, muito maravilhoso, e eu sei que vai chegar até você também. Paulo? Olá a todos, que todos estejam em paz. Estou muito feliz de estar desse lado aqui também, né? Porque participar daquele lado é bom, é gostoso, a gente recebe, mas do lado de cá também a gente recebe muito mais também. Da mesma forma que você aí vai receber algo grande da parte de Deus, eu não tenho dúvida. Já ouvi um pouco do louvor, um pouco dessa voz abençoada, mas agora a gente vai ouvir um pouco também das nossas histórias, da história do irmão Gilmar, né? Experiência de vida para todos nós. Fique ligado. É isso aí. Não se esqueça de compartilhar. Não se esqueça de enviar para um amigo, porque todo mundo merece receber uma benção dessa. E dar aquela curtida maravilhosa. É isso aí, agora a pergunta não pode calar, né? Quem é Gilmar? Quem é o Gilmar? Nós conhecemos. É. E aqui está o nosso irmão Gilmar. Quem é o Gilmar? A paz, irmãos. Que como é difícil responder quem é o Gilmar, quem somos. Mas eu sou o Gilmar, eu tenho 33 anos, eu sou morador daqui de Calcaia do Alto, amigo do Marcos, Isso. meu querido irmão, agora amigo do Paulo também. Oh, graças a Deus. Já fiquei feliz. Deus é bom. Bem, Já ganhou, né, pô? Deus é bom. Eu sou casado, pela graça de Deus, com uma esposa maravilhosa, Marielle. Ainda não temos filhos, eu sou químico. Graças a Deus amo minha profissão e vejo que Deus fala muito comigo através dessa profissão. E somos cristãos, estamos juntos. O mais importante de tudo, né, irmão? Sim. O mais importante de tudo, somos servos de Deus. Somos servos de Deus, isso mesmo. E assim, por que nós trouxemos o Gilmar aqui? O Gilmar, ele é uma pessoa que eu trabalho numa portaria, vocês sabem, uma portaria desse condomínio que o Gilmar mora. E assim, a gente fez muitas amizades bonitas lá. E uma delas foi o Gilmar. E a gente sempre quis vir porque a gente tem visto assim, o dia a dia do Gilmar. Não é que a gente vê muito, né, Gilmar? Mas quando a gente conversa poucas coisas e tal, troca ideias sobre a palavra de Deus, alguma coisa, a gente vê que o Gilmar é um cara muito... Ele tem muito compromisso e viaja muito. Ele não falou ainda o que ele faz, né? Porque ele... o ministério dele é o canto, né? Ele canta, tem uma voz bonita, vocês viram aí. E já cantou na canção nova, né? Uhum. Você tem um movimento na fala? Sim. Tem um movimento na canção nova, não tem? Sim, eu sou católico e eu fui presenteado aí com o dom do canto, né? Então, claro, né? A gente vai trabalhando, né? Deus dá o dom, mas pede Deus dá ali, né? O dom, mas a gente tem que cuidar, lapidar, Aperfeiçoar. investir na moedinha, né? Para aperfeiçoar. E eu faço parte de um ministério jovem chamado Jovens Sarados, que tem o objetivo de alcançar almas jovens, né? Então, sarado de quê? Sarado de alma. E então, quando a gente fala assim, o objetivo de sarar almas jovens, as almas jovens são de 2 anos, 1 ano, recém-nascido, até temos alguns irmãos sarados que têm 70 anos, 80 anos. Então, são jovens, sim, tem almas jovens e que buscam ser sarados, né? Que sonham em ter uma alma sarada, em ter o caráter conformado a Cristo. Sim, coisa linda.
É isso aí. Uma coisa que eu acho interessante frisar, que desde que Deus colocou no coração do pastor Marcos esse trabalho, e a gente fica ali na portaria horas e horas conversando, a gente conversa por telefone, a gente conversa pessoalmente, a gente tem uma comunhão de horas. E o pastor ficava, não, tem que chamar o irmão Gilmar, tem que chamar o irmão Gilmar. E eu aprendi a conhecer o irmão Gilmar através do pastor Marcos. Eu fiquei algumas vezes na portaria, a gente cumprimenta, a gente tem aquela, né, vamos dizer, até esse momento atrás era coleguismo, agora eu sou amigo. Mas o pastor sempre falou que gerou no coração do pastor Marcos, do Gilmar tá aqui, porque ele tem certeza que algo da parte de Deus a gente vai aprender, algo vai ser agregado nas nossas vidas. Já está agregando, porque já comecei aqui a ser impactado pelo louvor. E não é brincadeira, não é demagogia. E quando o irmão fala... Tem um problema, ele não sabe se é demagogia, ele vai direto. Fala que você está falando porque é. E uma coisa que é interessante assim frisar é que ele falou assim, a pessoa alma jovem, de 2 anos até 70. E eu costumo falar isso, né? Ah, mas 70 anos é jovem? Para quem vai viver eternamente, o que é 70 anos? Não é? É um bebê. É um bebê. Então, para Deus, nós temos almas jovens, não importa a nossa idade aqui na Terra. Porque se a gente vai viver eternamente do lado do Senhor, 70 anos não é nada. Se a pessoa duvida, manda ele falar com Matusalém. Quando Jesus vir trazer a glória dele, buscar a gente para morar com ele... Ele acha que ele é velho? Nem ele, porque quando Jesus vir buscar e a gente for morar eternamente, nem anos vai contar mais. Por quê? Vai ser eterno. Sim. Então eu acredito que você é uma alma jovem. Amém? Amém. Se achava que não era, em nome de Jesus agora toma posse. Agora é. Que é. Pedi-vos será dado. É verdade. É isso aí. A gente que tem esse convívio com o Gilmar, a gente vê quando as pessoas, quando a gente fala assim, o Gilmar, nós falamos o Gil, né? O Gil, o Gil. Todo mundo no condomínio gosta muito do Gil. E a gente sabe que a gente que aprendeu a trabalhar numa portaria, a gente vê que tem muita confusão de condomínio. Mas o Gilmar é um queridinho ali do condomínio. Faz a diferença. Vai ser uma Faz a bênção pra diferença. nós. E assim, a gente... Vamos falar primeiro como que veio, assim, como você chegou pro Evangelho e tal. Depois a gente fala umas perguntas pra você. Olha, a minha família, assim, eu mencionei, né, sou católico, minha família é católica, mas quando éramos crianças, não é de berço católico, entende? Então, quando éramos crianças, os meus pais passaram por muitas dificuldades, então demorou muito para que eu tivesse o primeiro contato com Deus. Demorou muito. Mesmo, assim, né, embora minha mãe, ela sempre nos educou de uma forma que ela nos ensinava a orar, então dentro de casa ela sempre falava, olha filhos, vocês precisam orar, no mínimo, quando vocês acordarem e quando vocês forem dormir. E algumas coisas, por mais que pareciam ser muito simples, como... nossa, mãe, queria tanto comer um negócio diferente. Parecia ser muito simples, mas minha mãe falava assim, olha, ora, que ela sabia, né? Que crianças orando, né, da pureza de uma criança, orando, né, de um coração tão ligado a Deus, ela falava assim, olha, ora, que se for da vontade do Papai do Céu, Ele vai dar. E era esse o meu contato, né, o meu contato inicial. Isso pro pai é muito gostoso, né? Eu vou falando pra você, desculpa te cortar, é porque hoje eu tive essa experiência. A minha filha, hoje de manhã, o negócio de doença deve ser terrível, hein, cara? Ontem foi aquele que eu falei pra você, né, da pressão, 20/12 e tal, fui pro médico. Hoje de manhã eu acordei e fui pro dentista, que o dente tava doendo. Aí a mulher liga pra mim e fala que a Yasmin, de 3 anos, tava vomitando e com diarreia. Aí quando eu cheguei em casa, ela tava correndo lá em casa. Aí ela pegou, ela é muito espertinha, ela falou assim, papai, você já sarou? Eu falei assim, eu sarei, tô bem, graças a Deus. Como ela foi mais cristã do que eu. Eu falei, tô bem, graças a Deus. Aí eu falei assim, e você, sarou? Ela falou assim, Jesus me curou. Cara, os olhos da gente ficam assim, ó, lagrimeja na hora. Cara. Ela falou, Jesus me curou. Ainda ela fala assim, ô Jesus, né? Ela não fala Jesus. Ela fala, ô Jesus me curou, papai.
Quer dizer, isso é muito bom, isso que sua mãe fazia, com certeza ela fica muito feliz em ver, né, o filho orar. E olha como é interessante isso que o irmão falou. Hoje, eu tenho contato com vários adolescentes, vários jovens, né, e eu vejo assim a criação de, eu quero um celular, a mãe não dá, faz birra, chora, briga, xinga os pais, mas no lar que ele teve um privilégio, eu acho que é um privilégio de, Papai do céu, for da vontade dele, você vai ter. Então, ou seja, eu acredito que a paz, a alegria que você tinha dentro da sua casa desde criança era uma coisa imensurável, uma coisa gostosa. Porque hoje eu vejo guerras de pai contra filho porque quer uma coisinha e não consegue. E se hoje você que é pai, você que é mãe, ensinar teu filho dessa forma, imagine a alegria e a paz. A palavra fala, ensina teu filho no caminho do Senhor quando é pequeno, porque quando for adulto não vai se desviar e volta. E assim, você está falando que você não conhecia Deus, mas você não conhecia assim, o ministério que você tem hoje. Mas você já conhecia Deus lá sem saber, porque você já tinha essa convivência. Você já falava com Deus. Sim. Ali, né, já, claro, né, estava aprendendo, né, a falar com Deus, mas teve um momento que teve uma virada de chave, porque assim, embora eu falasse com Deus, a minha família era havia muitas tribulações ali, havia muitas coisas erradas aconteciam, né, e teve um momento em que a chavinha começou a virar, aí eu comecei a entender aquilo que, não só, né, de orar, mas entender aquilo que eu fazia que era agradável aos olhos de Deus e aquilo que eu não deveria mais fazer, porque não era agradável aos olhos de Deus. Ainda que os meus pais, mesmo os meus pais desde pequenos, eles sempre nos ensinando, né, olha, você precisa orar, olha, eu tenho uma frase do meu pai, Marcão, que ele repetiu assim a nossa vida toda, desde a infância até hoje ele fala assim, olha, a única coisa, ele olha para mim, para os meus irmãos e fala assim, a única coisa que eu peço para vocês não precisam ser os melhores amigos do mundo, mas que vocês se amem e se respeitem. Meu pai sempre bateu muito nessa tecla, que vocês se amem e se respeitem. Então, eu sei que ali começou Deus a agir na minha vida, né, na vida da minha família como um todo. Mas a virada de chave mesmo, assim, de eu começar a perceber assim, mas acho que só orar assim não basta, eu preciso de algo mais, né? Eu preciso acho que começou mais ou menos quando eu tinha uns 15 anos. Que o meu irmão mais velho, ele começou a participar mais da igreja de forma mais ativa, de uma forma muito mais ativa. E eu percebi assim, o irmão mais velho para os mais novos é muita referência, né? Assim como o pai. Assim como o pai é referência. Então eu olhava pro meu irmão, desde pequeno, assim, quando ele tinha uma roupa diferente, eu falava assim, nossa, olha a roupa dele, né? Um dia eu quero ter uma roupa igual. Nossa, olha o tênis dele, um dia eu quero ter um tênis igual. Até que eu sabia que o meu irmão, né, ele tinha uma vida assim, onde ele andava com os meninos lá da vila e tal. Por mais que aos olhos da maioria das pessoas parece ser assim, uma adolescência normal, mas não era um menino que ainda tinha os olhos completamente fixos em Deus. E eu comecei a ver uma transformação de caráter do meu irmão gigantesca. E eu fiquei curioso, falei, o que está acontecendo com o meu irmão, né? Caráter assim, de se modelar a Cristo. Sim. Eu falei, nossa senhora, tem alguma coisa que está acontecendo. Meu irmão está diferente. Que eu comecei a ficar curioso. Falei, nossa, onde ele está indo, acho que está muito bom. Né? Você viu o evangelismo, né? O evangelismo pessoal, como que é? O Espírito de Deus, refletindo a unção de Deus. Ele olhou para o irmão, refletiu Deus e falou, alguma coisa está diferente. Ali tem algo bom, ali tem algo gostoso. A gente sempre bate nessa tecla. O evangelismo maior é o seu testemunho. Testemunho pessoal. E você olhou para ele te evangelizou pelo jeito dele ser. A mudança dele. Te deu o desejo disso. Mesmo porque ele tinha um convívio, sabia como que ele era, né? Porque a gente só convive, só sabe quem é quando a gente convive com a pessoa. Sabia quem era, e aí começou a ver a verdadeira mudança de vida, mudança de caráter, mudança de comportamento,
falou, algo bom está acontecendo aí, eu quero experimentar. Foi mais ou menos assim? Sim, foi exatamente assim. Algo bom, quero experimentar. Algo bom está acontecendo e realmente é isso que eu quero. E você vê que é o seguinte, o mais difícil de a gente evangelizar é a família da gente. E seu irmão evangelizou você. Que coisa linda, né? Porque você evangelizar os outros, a pessoa só vê, por exemplo, eu lá, pastor Marcos, todo mundo vê o pastor Marcos, não conhece o Marcos. Agora você não, você conhece o seu irmão e você viu. É isso que é bonito, né? O que é interessante de frisar, assim, como a gente está uma conversa aqui, mas a gente tenha mais gente participando, é que se você quer ganhar alguém da sua família, faça igual o irmão dele. Mudança de caráter, mudança de comportamento. Não é aquela coisa de insistir. Eu vi uma situação esses dias de um amigo meu falando que na denominação que a mãe dele vai, não pode ter franja. Não pode ter franja. Ele tinha. E ele dormindo, ela foi e cortou a franja dele. Porque para ela era errado. Na visão dela era errado. Ela cortou ele dormindo. Mas isso causou uma revolta tão grande nele que é possível ele não querer mais conhecer esse Deus, porque ele não viu uma mudança de caráter nela. Para mim foi uma mau caratice. Eu acho que o que ela fez não se faz. Se ela tem uma mudança de vida, ela tem uma mudança de caráter, ela dá o exemplo, é capaz de ele fazer o que você fez. Falar, não, eu quero servir, eu quero ter esse Deus. Então, dê o exemplo. Não force o evangelho na garganta das pessoas. Force o Espírito Santo dentro de você mostrar quem você é para essas pessoas. Às vezes você cativar a pessoa, você acaba matando. É verdade. Matando. É porque isso daí, a gente vê que o que a gente aprende sobre o evangelismo é mesmo. Primeiro você conquista a pessoa. Confiança. Aí ela confia em você, o que você fala, ela tem como verdade. Agora, se você é aquela pessoa chata, a pessoa que só critica, fica mostrando erros, né? Até porque a gente dentro de... Tem um estudo que a gente faz que chama Hamartiologia, que é sobre o estudo do pecado. A gente aprende muito lá que todo mundo erra. Todo mundo erra. Então, eu não tenho como eu ficar apontando um erro seu. Porque se eu aponto um erro para você, eu vou botar 10 em mim. Então, não resolve isso, entendeu? O que resolve é você cativar a pessoa. Mostrar o Jesus que está dentro da gente. E como? É que nem seu irmão fez, mudança de vida. De repente aquela pessoa que briguenta não é mais, uma pessoa que tinha ódio agora tem amor, né? A pessoa que não dá nada agora ajuda as pessoas. Isso, a pessoa falando assim, você vê, ele não precisou falar para você, vamos, não, você foi atrás. Se precisar, aí você abre a boca. Claro, se não precisar, né? Se não precisar. É aquela coisa, às vezes é necessário assim, uma palavra, às vezes é necessário um estudo, uma lógica para a pessoa, né? Um louvor. Porque eu vim por causa de um louvor também, o louvor falou comigo. Então é um louvor rock ainda, viu? Era um rock, viu, gente? Não era um louvorzinho gostosinho que a gente ouviu, não. Era da oficina G3. Que legal, gosto. Então, gosto também. Eu gosto. Eu gostava. Gosto muito. E ali falou comigo, Espelhos Mágicos. Falou comigo, né? E não tem por isso que eu falo muito desse tema, né? Não tem. E aquilo, vocês não conhece a cruz vazia, não conhece Jesus, que morreu na cruz. Quem é esse Jesus que morreu na cruz que eu não estou sabendo? Eu sempre ouvi falar que Jesus me ama, mas eu não sabia que era o Jesus da cruz. E ali eu consegui refletir o Espírito Santo através daquele louvor. Você através do seu irmão, pastor Marcos. Eu também entrei na igreja que eu me converti nela Natal. Assim, ouvi um rapaz tocando guitarra, um louvor muito gostoso. E assim, a igreja cheia, eu só via ele. Parece que é assim, uma coisa tremenda, eu só via ele. Eu vi aquele rapaz, muito jovem, tocando e chorando, entendeu? E ele falava umas palavras de amor para Jesus. Ele falava umas palavras tão lindas para Jesus. E eu ficava olhando aquilo, eu não aguentava, cara. Eu era durão, sabe? Aquela maloqueirão, sabe? Samba e tal. Mas ali as lágrimas desciam com vergonha, eu não queria chorar, mas eu olhava para aquele jovem, aí eu peguei e ainda falei com a minha esposa, falei assim, quem é esse rapaz? O nome dele é Sandro. Sandro, cara, um cara diferente, cara, é a mesma coisa. Sem falar uma palavra pra mim, sem eu nem olhar pra mim, só dele estar louvando. Eu fui uns 3 cultos assim, vi daquele jeito. Falei, cara, eu quero ser assim. Quero ter esse amor, não por tocar, entendeu? Não por tocar, eu quero ter esse amor, porque eu vim desde pequenininho na igreja católica, tive várias coisas, vários ensinamentos, eu sempre fui temente, mas eu não conseguia ter aquele amor que aquele jovem tinha, ainda jovem que tudo quer ser mais perto dos outros, né? E se derramava, assim.
Às vezes eu tocava a guitarra e chorava. E a igreja ia a pranto, assim, cara. Quando o pastor ia entregar uma mensagem, todo mundo tava com o coração, assim, levinho, cara. Tudo quebrantado. Que lindo. Então, por isso que eu falo que o meu também foi da canção. Essa pessoa cantando. É incrível. Olha que engraçado, né? Vocês falando da música, mas aí meu irmão, ele começou ali, quando ele começou a participar da igreja, e ele começou a participar de uma forma cada vez mais ativa, a estudar, a compreender cada vez mais sobre Deus. Eu vi o caráter dele mudar, e ele começou a se envolver com música. Aí, olha só. Agora eu vi da onde que veio. De música, né? Mistério, né? E eu era... Tô na família, o Dom. E eu era muito tímido. Muito tímido. A gente estava partilhando um pouco antes, né, de iniciar a gravação, de que eu sempre fui um rapaz muito tímido. E só que, assim, durante a minha adolescência, eu era tão tímido que eu comecei a ter crise de ansiedade. E os meus pais, eles viram aquilo, né? Viram que eu não estava muito normal. E as minhas crises de ansiedade eram tão fortes que até mesmo no colégio, em momentos normais, eu começava a tremer. Só que, assim, o negócio ao invés de melhorar, ia piorando, né? Só que os meus pais, eu pedi socorro aos meus pais, tal, eles me levaram no médico, o médico virou para mim e falou assim, olha, se você não se tratar, você vai ser um péssimo marido, um péssimo profissional, você vai ser um péssimo cristão, você vai ser um péssimo filho, você vai ser péssimo em tudo que você se prontificar a fazer. Eu pensei, meu Deus, e agora? Só que eu comecei a tomar um remédio, ao invés de... E antes eu tremia na escola, com a medicação, eu não entendi, os meus pais também não, né? Os meus pais sempre foram muito simples. É difícil acertar esse tipo de medicamento. E no começo eu já não tremia só na escola. Depois que eu comecei a me medicar, eu tremia em momentos assim, eu estava almoçando com os meus pais e minha mão começou... Aí eu falei, meu Deus, não quero isso mais não. Piorou? Ué, o que está acontecendo? E eu vendo meu irmão cantar... Olha, foi inspiração de Deus, foi voz de Deus. Deus soprou assim, olha, se eu tremo na frente das pessoas, porque também eu tenho timidez, então talvez eu possa curar isso, Deus pode curar, se eu me expor mais. Aí eu vi o meu irmão cantar, eu falava assim, nossa, ele canta bem, eu quero cantar também. Aí eu pensei, tá, se eu cantar na frente das pessoas, acho que Deus pode me curar, porque... Eu vou estar me expondo, eu vou estar nervoso ali, né, cantando. Então, talvez estar no colégio já não vai ser um desafio para mim, porque eu vou estar fazendo algo muito mais difícil. E ali que eu comecei a despertou assim uma lâmpada, né, de opa, talvez a música é para você. Brilhante. De Deus, ninguém falou, veio em você mesmo. Aí eu comecei a participar tinha um coral, tinha alguns projetos voltados à juventude, né, em São Bernardo. Então tinha diversas oficinas de música, e uma das oficinas era de coral. Aí eu já me inscrevi, falei para os meus pais, olha, eu vou me inscrever no coral tal, vou começar a cantar, tudo bem? Se eu não quero mais tomar esse remédio porque tá me fazendo mais mal ainda. Tudo bem? Os meus pais, tá. A gente vai ver. Se você piorar, você volta a tomar o remédio. Mas beleza. Então, fechado assim, combinado? Combinado. Então, vamos. Comecei a participar da oficina de coral, só que era só um pretexto para que eu aprendesse a cantar, para que eu servisse melhor na igreja. Porque eu vi o meu irmão cantar muito bem, eu falava, não, mas eu não quero servir de qualquer jeito na igreja, né? Então eu quero cantar bem na igreja, eu quero, né, quero dar mais. E ali eu comecei a me envolver, ali, né, foi após essas oficinas, que eu comecei a me desafiar, e uns irmãos me convidaram para também cantar na igreja, e ali que começou a minha história, né, no Ministério de Louvor, de me lançar nesse ministério também. Que benção. E você chegou a cantar na Canção Nova por esses dias, né? Para quem não sabe,
A Canção Nova é uma banda, né? Não, a Canção Nova é uma comunidade de vida católica. Isso. Então, faz parte da Igreja Católica, é uma comunidade onde eles, como posso mencionar, talvez parte do carisma deles é a evangelização pelo meio de comunicação, pelos meios de comunicação. Então, tem a TV, né? Isso. Eu já vi pregações TV, ali. rádio, internet. Eu vou falar pra você, ó. Se eu parecer alguma discriminação, me perdoa, mas assim, eu passando na televisão e tal, eu tava assistindo eu comecei a assistir uma pregação de um pastor evangélico, não vou citar o nome porque é muito conhecido, e eu comecei a falar assim, meu Deus, o que esse cara tá falando aí? Aí eu passei por uns 2 canais assim, aí eu vi um jovem de camiseta e ele falou uma frase que eu não lembro qual que me chamou a atenção, aí eu parei. E ele começou a falar, cara, eu fiquei pasmo. Ele começou a falar. Eu falei, quem é esse cara? Aí no final eu falei assim, que aí ele começou a despedir, eu falei, é católico. Mas que mensagem é essa? Mensagem maravilhosa. E ele fitou muito sobre o que eu chamo lá, eu sempre fujo o nome dela, as 2 vezes que eu vou falar o nome dele, esqueci, é o de Hipona lá, Agostinho de Hipona. Vocês falam que é o Santo Agostinho. Sim. E ele falou sobre o Santo Agostinho várias vezes. E eu até então, quando eu vi isso daí, que já tem um tempo, eu não sabia que Santo Agostinho era um e o Agostinho de Hipona era o mesmo. Para mim eram 2 pessoas, porque eu sempre estudei sobre Agostinho de Hipona. Mas Santo Agostinho eu pensei que era outro. E ele falou muito, aí eu falei, ele é agostiniano, filho. A linha dele. E tudo que ele começou a passar, eu fiquei um jovem, ele não é padre, não é nada. Ele é um jovem, como o Gilmar, trazendo uma mensagem para mim. Eu fiquei maravilhado, cara. Fiquei maravilhado nessa canção nova. Isso é uma coisa assim, como eu sou, acho que mais novo do evangelho de vocês, ou talvez tenha o mesmo tempo de evangelho que você, e quando eu entrei, tinha muito daquela coisa assim, uma discriminação do protestante com o católico. E tudo na sua palavra, deixa eu só falar uma coisa. Eu quero falar uma coisa, o Paulo falou uma coisa aqui que eu quero trazer aqui pra gente, que vocês têm uma ciência. A igreja evangélica não é protestante, irmãos. A igreja evangélica é existe o catolicismo, tem até o catolicismo carismático, né? O tradicional. Tem a igreja evangélica com algumas denominações. Nós não somos protestantes. Quem foi protestante foi Martinho Lutero, quando ele colocou a tese lá, que aí deu umas confusão, e tinha as pessoas que foram fazer a reforma, que eles protestavam a igreja romana. Você entendeu? Inclusive, você lembra que eu estava falando do padre Paulo Ricardo, que ele falou, gostei que ele começou a falar, protestantes, eu estava falando assim, nós não somos protestantes, nós somos uma igreja evangélica que tem uma visão diferente, assim como o Batista tem uma diferença do quem é da Assembleia de Deus, algumas diferenças, nós temos diferença com vocês, com todo mundo tem, todos, senão era uma só, né? Então tem algumas, mas nós não somos protestantes, tanto é que às vezes nós mesmos caímos, o Paulo acabou de falar, os protestantes, mas nós não somos, nós somos evangélicos, certo? Evangélicos. E assim, e também deixar uma coisa certa também, que a igreja romana, que deu aquele problema na Inquisição, era uma. A igreja católica, hoje, é outra. Inclusive, o que eu estava vendo o padre Ricardo estava falando, ele estava falando justamente sobre isso, sobre a Inquisição. Ele estava falando, eu achei muito interessante o que ele estava falando, achei legal o que ele trouxe. Só não gostei de ficar chamando de protestante. Pegando um gancho aqui, né, que você mencionou sobre Santo Agostinho, e a gente estava falando sobre família, né, de você conseguir evangelizar dentro da sua própria casa. Agostinho, ele era perdidaço. Ele era completamente perdido, mulherengo, entregue a tudo que é promiscuidade que e ele não era só pagão, porque ele adorava outros deuses, porque ele adorava Satanás, né? Dia demônio, ele prestava culto a demônios. E olha que interessante, a mãe dele
através das orações da mãe de Santo Agostinho, ele foi salvo. Através das orações da mãe dele, ele se converteu. Então, a mãe dele que exerceu, a gente falando de família, né? Sim. Aí eu lembro, né, de Josué 17, né? Quem vocês querem servir? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então a gente tem esse grande poder, ainda mais quem é pai. Eu ainda não sou pai, né? Mas eu creio que, em nome de Jesus, esse dia chegará. Agora tá chegando. Mas como que os pais conseguem abençoar a vida dos filhos? Os irmãos também, mas há uma graça muito sobrenatural, uma graça gigantesca sobre o pai, sobre a mãe, na vida de um filho, né? Claro que a resposta é sempre individual, mas que o pai pode abençoar ou amaldiçoar a vida do filho, isso é fato. Aí você mencionou de Santo Agostinho, eu lembrei aqui. Ele tem um livro que ele escreveu falando sobre os erros deles. Tem um muito bom chamado Confissões, que é sensacional. É isso mesmo. Ele é sensacional. É ele mesmo. Ele mesmo. E ele fala assim da infância dele, quando ele é jovem. E assim, tem mensagens poderosas, assim, entendeu? Aí depois eu achei muito bom. Ele é muito bom. Assim. Tem uma que ele menciona, que ele fala, né? Tarde te amei, beleza antiga e tão nova. Esse que eu procurava tanto fora, mas não sabia que você estava o tempo todo perto de mim, dentro de mim. Sim, me querendo ali e eu procurando em coisas diversas, né? Coisas fora. Porque ele era galanteador, né? Ele se formou como chama? Ele tinha uma grande oratória. Ele se formou em oratória. Ele naquela época ele estudava, tinha estudo sobre oratória. E ele se formou e ele sobressaía aos outros. Tanto é que quando ele foi para a igreja de Jerônimo, ele chegou lá na igreja de Jerônimo, foi porque ele foi para combater Jerônimo. Jerônimo era um bispo que existia lá na região deles, aí em Hipona, né? E os caras pegaram ele para poder derrubar Jerônimo. E Jerônimo era um homem muito inteligente, muito sábio, né? Conhecedor da palavra de Deus. E ele sempre assim, quando vinha lá a Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, que a gente fala, ele vinha, ele falava, de repente Jerônimo derrubava ele com 2, 3 palavras. Aí é onde que ele começou a ver que tinha gente melhor que ele. Porque até então todo mundo ele derrubava. O cara falava pra ele assim, o cara dava um tema pra ele, ele estudava esse tema e ia lá e derrubava os oratórios. Porque tinha muitas essas coisas aí. Aí Jerônimo foi derrubando ele, aí ele começou o quê? A admirar Jerônimo. Ele começou a dizer que é São Jerônimo, que se chama, São Jerônimo. Então aí ele começou a admirar Jerônimo, onde Jerônimo começou a mostrar a realidade da vida. E mesmo assim, ele numa vida muito promíscua, sabe? E era muita prostituição, bebida e tal. Mas ele começou a entender, e Deus começou a trabalhar na vida dele. Aí ele tinha um medo, né? Não sei se você pegou essa parte, ele tinha medo da morte, né? E ele teve uma experiência lá que Deus acabou falando com ele, mostrou muitas coisas para ele, e ele começou a entender, realmente Deus não tinha melhor que isso. Aí ele pegou e se humilhou, né? Porque ele era muito arrogante, né? Ele se humilhou diante de Jerônimo, e Jerônimo começou a ensinar ele, aí ele virou esse homem maravilhoso que ele. Pegando o gancho do irmão aqui, Paulo, né? Mas pensando no apóstolo Paulo, né? Assim como Paulo, que ele chega num ponto que ele cai do cavalo, né? Deus precisa cegá-lo, ele cai do cavalo e ele reconhece que, assim, Paulo era, pensando na sociedade, era o cara, né? Paulo... ele mesmo fala que em Gálatas que ele era o fariseu dos fariseus, quer dizer, ele estava acima de fariseu, era o topo, né? Era o teto. Ser fariseu, o cara era o cara mesmo, né? E ele era fariseu dos fariseus, ele estava acima dos caras. Imagina um cara desses perceber que, mesmo com todos os títulos, tudo que ele tinha vivido ali, né? Financeiramente, moralmente, talvez de status social que ele tinha, ele era o primeiro a perseguir os cristãos, tanto que quando Jesus fala com ele percebe que
Deus fala com ele falando, olha, você me perseguia. E não fala assim, você perseguia os meus filhos, né? Você perseguia os meus discípulos. Fala, Paulo, por que me persegue? Por que me persegues? E ele percebe, e ele começa a considerar todo aquele status dele, tudo que ele conquistou na vida como lixo, como perda, em comparação a tudo aquilo que Deus começou a dar a ele, né? Ele fala isso é incrível. Ele começa falando assim, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Até porque Cristo, né, é quem ele representava, morreu crucificado. Isso é humilhação, né? Era uma vergonha. Aí ele começa a falar isso aí e começa a mostrar isso. Tudo que ele foi. Por isso que ele fala, ele não fala para se engrandecer, ele fala tudo que ele foi, para ele tudo isso daí, como você usou o termo, né? Para ele era lixo. Nada. Incrível. É isso aí. Nós começamos a falar do Gilmar, fomos para Martim, para Agostinho de Hipona, Jerônimo, Paulo, olha só, agora tá rodando bem. Glória a Deus. Aí você falou lá do seu irmão, né, que você começou a cantar, e você entrou aí, e como que você conseguiu chegar na Canção Nova? Essa que eu mencionei, né, dos Jovens Sarados, ele foi uma inspiração que nasceu no coração de um padre que é membro da Canção Nova. Então, um certo dia, um padre chamado o padre Edmilson Lopes, um grande beijo, padre. Tomara que ele assista, né? Vai ser uma forte abraço, padre. Vai ser uma honra para nós se ele assistir. Se vier aqui também, tem que sentar aqui com nós. O padre Edmilson, um certo dia, ele estava aqui em São Paulo. Deus inspirou ele a reunir alguns jovens e começar um grupo. Ele viu 3 jovens ali na capela da Rádio América, que ficava aqui em São Paulo. Ele celebrou a missa, viu 3 jovens e convidou, né? Que era a Cíntia, o Du e o Léo. O que vocês acham de a gente se reunir e tal para rezar junto? Aí eles, tá bom. Quando vai ser? Aí, na hora, o padre lançou uma data. Tudo no improviso ali. Parece a gente, né, Paulo? Inspiração de Deus, inspiração de Deus. Você tem alguma coisa com Cristo é o caminho, né? Tem alguma coisa com Nada Cristo improvisado não, é ali o Espírito Santo, toma, essa data é melhor, vai lá. E olha que interessante, eram 3 jovens que daqui a pouco eles estavam se reunindo na capela lá da Rádio América, que era pequenininha, e cada um chamava um, convidava mais um, tal. Daqui a pouco a capela estava cheia, não cabia mais gente. O padre falou, filhos, e agora, né? Criamos um problema aqui, mas um problema bom, não cabe mais gente. Vai ter que ir para algum lugar maior. Todo líder de igreja ama esse problema. E desses 3 jovens viraram 10, 50, até que chegou um ponto que o padre, ele sempre, né, aqueles que estavam junto com o padre também, né, aqueles jovens, eles começaram a pedir a Deus a graça de evangelizar a juventude em São Paulo. Daqui a pouco não eram mais 100 jovens, eram 200 jovens, eram 300 jovens, 400 jovens. E a gente viu a necessidade de começar a dividir essas missões em alguns outros locais, porque todos os encontros aconteciam em São Paulo, na próxima Barra Funda, na realidade na Barra Funda. Só que havia muita gente do ABC, da cidade de Tiradentes, tinha gente de Caraguatatuba, tinha gente de Carapicuíba. Então, o padre falou, olha filhos, acho que chegou a hora de, poxa, vocês estão saindo de tão longe, vamos fazer o seguinte, vamos começar os Jovens Sarados lá no ABC, Jovens Sarados em Carapicuíba, e aquele desejo de conquistar a juventude para Cristo começou a ser ampliado de uma tal forma que aí já não virou mais só São Paulo. Aí virou São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul. Aí se começou a se espalhar pelo Nordeste. Agora a gente tem irmãos, a gente sempre conversa, né? Você sempre menciona que tem alguns irmãos que foram para a África e tal.
E agora missionário já. temos missionários na África, graças a Deus. Isso. E o que a gente pede é a graça de ajudar Deus a resgatar almas jovens, né? Isso espalhados, já estamos espalhados pelo mundo, glória a Deus. Então, mas esse é o ponto que Deus precisa. Alguém se disponibilizou, Deus vai e faz grandes coisas. Sim. É o que a gente estava falando lá no carro sobre as cestas que nós ganhamos, né? Sim. O Paulo fez um apelo no grupo, do nada, apareceram 3 cestas básicas. Do nada, assim. Aí é só assim, você se dispõe, Deus vai e faz grandes coisas. Esse povo que está na África lá, com certeza Deus está trabalhando assim. Falou lá de João 4:24 que Jesus sobre a samaritana era uma mulher só. Essa mulher depois evangelizou o Samaria inteiro. E Jesus foi numa mulher que fez isso. Então, a gente se preocupa muito com quantidade. A gente precisa entender assim, tem que se dispor a Deus, né? E aí, eu lembro também do que o Paulo mencionou aqui, de que se dispor e às vezes a gente se preocupa no falar, né? Mas geralmente quando Deus pega é através disso aqui, da convivência. Isso. Se precisar, abre a boca. Né? Que algo... Uma vez que você é de Deus, é impressionante você passar desapercebido. As pessoas vão perceber, né? Se você é cristão, as pessoas vão perceber que você é diferente. Pô, o Marcão não passa a perna em ninguém, o que tá acontecendo? O Marcão sempre tá sorrindo, né? O Marcão não tem tempo ruim, o cara, a gente passa na portaria, o cara manda oi, e aí, amado, boa noite, bom dia, Deus te abençoe, você tá bem? Ele tem coragem de olhar nos olhos. Sim, você vê. Cativa. Né? As pessoas hoje não têm coragem de olhar nos olhos. Não tem. Não é? Não tem. Hoje, e principalmente quando a gente pensa, né, quando são sexos de sexo oposto, né? A gente sabe que há uma malícia que, infelizmente, o demônio colocou como se fosse comum, mas não é comum. Né? Então, poxa, eu vejo, né, a amizade que o Marcos tem com a Dona Elô, com a Dona Elza, né? Que são amigas queridas. E, cara, é isso, né? De você ser moldado a tal ponto de que você não precisa abrir a boca para que as pessoas percebam que você é de Deus. A forma que você vai olhar vai ser diferente, a forma que você vai se comportar vai ser diferente. Às vezes as pessoas, os evangélicos têm mania de falar assim, você tem uma unção que parece, mas não é unção, não é unção, é a transformação. Que você pode chamar de unção se quiser, mas é a transformação. É mais ou menos o que o irmão Gilmar falou do irmão dele. O irmão dele foi mudando o caráter dele de uma tal forma que ele viu a diferença a ponto de querer. Poderia falar, viu uma unção diferenciada. Não, viu que a mudança de vida dele, ou seja, a mudança de caráter dele, transformou de uma tal forma que ele quis ter isso na vida dele. Então, quando a gente olha o pastor Marcos lá e tem amizade, a gente vê o caráter do pastor em vista disso, a gente vê que não tem malícia, então a gente não julga, né? É claro que existem pessoas demoníacas aí que acabam julgando, porque pessoas ruins existem tudo quanto é canto. A gente não está falando dessa minoria, a gente está falando que a grande maioria olha e vê a diferença. Não é unção, não é um poder que vem do céu e faz a pessoa brilhar, mas é a mudança de caráter, é a forma de vida que a pessoa vive. A gente vê ela vivendo de uma forma tão plena e tão simples, a gente fala, é lindo. É que nem assim, ó, o meu segundo filho, é Leandrinho. Ele começou a tocar teclado na igreja pra gente, o moleque era tocar demais. E o Leandro, ele era assim, ele era gordo. Até uns 10 anos, né? Bem gordo. E eu também tava gordo na época. Aí eu peguei, entrei no desafio com meu filho e tal, começamos a batalhar, emagreceu os dois. Eu entrei na musculação, tal, fiquei fortinho, e ele ficou magro. Aí começou a usar paletó, pensa, o cara era gordo, daqui a pouco ele fica magro, alto, cresceu pra caramba, tocando teclado. O teclado dá uma presença na pessoa, né? E ele tá lá, as irmãzinhas começou tudo a ficar em cima dele, né? Ele falou, pai, e aí? Eu falei, cara, quando a gente tem Deus, atrai as pessoas. Foi o que eu ensinei pra ele. Quando a gente tem Deus, atrai as pessoas. Que é por isso que os pessoal falam, é a unção, mas não é, porque você é diferente. Você é um cara bacana, entendeu? Você é um cara amoroso, você não viu erro com raiva. Então isso aí atrai as pessoas. Você vê um sorriso na boca da pessoa direto, isso te chama a atenção. E meu filho é assim, só vi sorrindo, né? O Leandrinho é de boa, é um cara de boa.
Eu falei, então eu sei, quando você tem Deus, geralmente atrai as pessoas. Só que você tem que saber, entender isso e separar o que quem são as piriguetes, Sim. as meninas que tá com má intenção e optar a Deus, filho. E perceber que, assim, as pessoas estão sendo atraídas para Deus, Isso. através de você. Isso. Talvez elas estão chegando cheias de carências afetivas, cheias de machucados, foram judiadas lá fora. E elas veem ali, né, o cara bonito, né, o cara servindo a Deus ali. Algo desperta de diferente. Sim. Mas é normal que talvez essas machucaduras, né, falem um pouco mais alto. Sim. Só que aí acho que é o nosso papel de entender, olha só, essa pessoa está se aproximando de mim e eu preciso levar ela para Deus. Isso. Então, não trazer para mim, né? Não. Tanto que assim, cara, desculpa, irmão, se tiver algum irmão aí que acha que, né, tipo, nossa, eu tô com muito, não é nada, agora eu sou baterista. Não é ninguém, né? Agora eu sou baterista do Senhor. Mano. Mas é que nem você falou, o diabo colocou no coração das pessoas que isso é normal, entendeu? Eu vinha de roda de samba quando eu era lá jovem, você tava fazendo, eu tocava repique de mão. Tá tocando repique de mão, um negócio simples, aí você vê que tinha sempre lá um olhar de uma mulher. Aí o cara que tocava um pandeiro, aí que ele... Entendeu? Porque aquilo ali é normal, tô te atraindo, então daqui a pouco vai acontecer, daqui a pouco ele põe o instrumento e vai atrás. Aí vai o quê? Aí os erros vêm. O diabo só faz isso. É que a gente fala, o diabo ele não faz nada, ele só tenta. Põe lá aquela tentaçãozinha ali, aí o cara vai, aí isso fica normal. Quando você chega na igreja, se você não souber lidar com isso, vai acontecer a mesma coisa. Você tá lá fazendo louvor e olhando com a irmãzinha que tá olhando pra você com os olhão desse tamanho, e daqui a pouco acabou o culto, vai lá. Não adiantou, a adoração não chegou assim. Eu não toco, canto igual vocês, isso nunca foi minha praia, mas na igreja lá a gente teve aquele ministério de dança, né? Que a gente criou um grupo de dança de rap, é o Resgate, e tava indo bem. Tava bonito, tava gostoso. Só que teve uma situação que a gente foi numa determinada igreja, que era um culto evangelístico, e lá tinha um monte de gente que não era cristão, que foram pelo evento. E no momento que estava dançando, começaram a fazer aquele coralzinho, algumas meninas não convertidas, ela veio aqui só pra te ver. Tinha outras palavras no meio também, mas vamos deixar só essas aqui. E aí uma das pessoas, que era um dos nossos líderes do grupo, falou, não, a gente está aqui para levar adoração a Deus, então não é para levar adoração para o homem. Desmanchou o grupo. Um grupo que estava indo bem. Ou seja, o que o pastor acabou de falar, não soube lidar com aquela situação, ele não soube administrar. Entender que naquele momento aconteceu aquilo, porque eram pessoas que não eram convertidas no meio, não eram cristãs. E que bom que eram pessoas não convertidas ali na igreja, ali né? Na igreja. Entrando, porque né? Tava atraindo. Né? O nome do grupo é o Resgate, que é Deus resgata. E quebrou um grupo que eu acredito que se tivesse continuado esse ministério, poderia ter sido expandido da mesma forma que o padre Edmilson, era um trabalho muito bom. Com certeza ele teve esses problemas também. Com certeza. Se você juntar jovem, até o jovem se converter, ele vai dar muito trabalho. Sim. E é isso que às vezes as pessoas não querem, ter esse trabalho. Aí a diferença é que ele teve muita sabedoria, o padre teve muita sabedoria para administrar essas situações, resolver, não, porque com certeza Deus na vida dele foi gritante. Ao contrário de alguns cristãos que quando acontece o primeiro empecilho, vamos acabar. Não é de Deus. Não é de Deus. Mas sabe o que é incrível? As nossas pedras assim, que a gente fala, as pedras mais preciosas que a gente conseguiu ganhar para Deus, a gente nunca conseguiu converter assim de falar, de pregando. Sempre foi assim, o pessoal extremamente judiado, machucado, e trazer, irmão, então, a gente vai orar agora e depois vai ter uma convivência lá em casa? Bora! Aí você começava a trazer a pessoa no pretexto e tal, que até hoje, né? As maiores conversões têm sido assim. A gente chama pra mesa e a gente senta tudo junto, come, troca uma ideia. Da Vila Prado, né? Mas sem conhecer, você tá falando da Vila Prado. Mas o nome do projeto fala Jovens Sarados. Se é sarado é porque eles estavam machucados. Então tá dentro da visão. A gente na Vila Prado tinha esse hábito, a gente fazia o culto, depois a gente ia comer esfirra,
Sim. Saía para alguma coisa, ia para um shopping. E a gente sempre... Aí o grupo de jovens nosso expandiu bastante. Olha, Jesus, ele deu um ensinamento pra gente, é que muita gente não percebe isso daí. Ele trouxe um ensinamento pra ele assim, quando ele foi escolher cada apóstolo, aqueles 12, todos eram problemáticos. Todos tinham um tipo de problema. Tanto é que no dia da ceia, você vê lá a mãe de João e de Tiago, né? João e Tiago vai lá pedir para ele, que eles são os filhos de Zebedeu, né? Para que Jesus, quando chegasse lá no céu, colocar uma à direita dele e à esquerda dele, né? Aí você vê que aí começa uma briga doida lá, porque os caras começaram a falar como que pode isso, entendeu? Aí você vê Pedro falando lá que não ia, morria por Jesus, mas Jesus falou, não, até antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Aí tem o próprio Judas que tá lá, que todo mundo já sabe mais da história dele, né? Quer dizer, tá um negócio assim, era problemático. Mas Jesus pegou esses, porque ele mesmo falou que eu vim para os doentes. Uhum. Então, se eu sou um cristão e eu quero servir a Deus, eu não tenho que pegar a elite. Eu não tenho que pegar quem já está bom. Não é só pregar para quem já está dentro da igreja. É por isso que a gente sempre fala isso daí. Deixar a igreja de 4 paredes e ir para fora, para você evangelizar. Fazer um trabalho de consciência, um trabalho de ajuda. Nós temos, como nós falamos da cesta, nós temos aqui 3 cestas básicas que a gente vai levar para 2 famílias que apareceu com o Paulo aqui precisando, os irmãos se moveram, juntaram e vai dar. Então você precisa trabalhar com essas partes. Hoje a gente só fala isso, tá tudo caro, né? Mas ninguém ajuda quem não tem, porque a gente tem pouco, mas tem gente que tem. Então a gente precisa ter essa consciência. O evangelho é maravilhoso, mas dá trabalho. E a gente precisa estar disposto a isso, né? E uma coisa bonita também é que se as nossas igrejas não estão cheias de prostitutas, de traficantes, agiotas, alguma coisa errada tem. É verdade. Onde a gente está pescando? Onde a gente está jogando as redes? Eu vou lá, um vai jogar a rede na igreja do outro, tal, né? De ficar uma grande disputa, mas a galera está se perdendo, né? Infelizmente, né? A gente sabe que em locais periféricos, talvez o lazer da galera é encher a cara, é usar drogas, né? É criminalidade. Claro, vai ser difícil chegar a esses pregando, falando. Claro, eu conheço pessoas e creio, né? Existem pessoas que têm um ministério da palavra lindíssimo e que pregando assim como Pedro, né? Que conseguem converter multidões. Mas quando você talvez só senta ali do lado do cara pra ouvir, escutar, trazer pra perto do irmão, sério, você vai pra esse rolê mesmo? Faz o seguinte, vai lá em casa. Você sabe que o cara tá numa vida errada. Cara, não, faz o seguinte, vai lá em casa e aos poucos você vai apresentando Deus. Isso. E ele vê a sua transformação e ali quem era prostituta deixa de ser prostituta, quem era agiota deixa de ser... Quem era traficante deixa de ser traficante. Até porque eu vejo assim, tem muita gente que é assim porque ele quer preencher algum vazio. Você pode ver. É como eu vi uma mensagem de um amigo nosso na igreja, o irmão do Tom, o Almir. Ele falou assim, quando você olha para uma pessoa, ela não é 100% mal. Tem um ponto bom nela. Então vai nesse ponto. Então é isso. Às vezes a pessoa, ela não é tudo isso que você falou, mas dentro dela tem alguma coisa vazia e ela está precisando, e isso é Jesus, né? Então assim, ao invés de a gente chegar criminando as pessoas, começa a mostrar aquilo que a gente falou, às vezes não precisa nem falar, às vezes eu convido, vai lá, Miguel, jogar videogame. Os meus filhos tinham isso, enchia a casa de moleque jogando videogame, né, o Leandro Júnior, e eu ficava meio injuriado, né, porque eu queria chegar, dormir, descansar. Falei, não, mas isso aqui vai dar resultado. Eles brincavam, daqui a pouco os moleques vão dentro da igreja. Tá tudo dentro da igreja. Por quê? Eu convivo isso. É isso aí, então, às vezes a gente só quer lá, já chegar, abrir a Bíblia aqui, ó. A pessoa de cara ela não pega. De mostrar o erro do cara, né? Você, né? Já pensou se Jesus chegasse na Samaritana lá, já falasse, né? Pra Maria Madalena, todo mundo tacando pedra, né? Já pensou se Jesus também estivesse do outro lado, né? Mas pelo contrário, ele, né? Fez completamente o oposto. Uma coisa que eu já frisei aqui em alguns estudos, e aí é cabível falar agora, é assim. Na época de Jesus, na época dos apóstolos, eles falavam uma palavra, para eles tinha um significado imenso. O exemplo que eu uso por exemplo, falava assim, Jesus é o Messias.
Então, quando falava Messias, eles já tinham um estudo completo, porque desde os 5 anos de idade eles aprendem quem que é o Messias. Agora, nós aqui no Brasil, principalmente no Brasil, são poucos que conhecem o Evangelho desde criança. São poucos que aprendem a palavra de Deus, que estão com as Escrituras desde criança. Então, às vezes você chega para uma pessoa e quer pregar para ela, falar para ela, porque Jesus é o Messias. A pessoa, tá, daí, quem é Messias? Quem é Messias? O que é Messias? Então, ou seja, é difícil, às vezes com palavras, você conseguir trazer para a pessoa entender quem é realmente Cristo. Então, ou seja, por que a gente fala que esse evangelho através de transformação de vida é o melhor? Porque, por exemplo, se você me conhece há muitos anos, igual você conhecia o seu irmão, e eu sou de uma pessoa de caráter duvidoso, daqui a pouco você vê que o meu caráter endireitou. E você fala, por que endireitou? Que milagre foi? Isso é um milagre. É um milagre vivível. Porque a gente quer ver uma pessoa que não tem perna, a perna crescer, quer ver uma pessoa que está na cama, o morto levantar. Mas esse é um milagre maravilhoso. A pessoa que tem um caráter duvidoso, que aprendeu desde criança a ter um mau caráter, daqui a pouquinho ela muda, tem uma mudança de vida, e você fala, isso eu quero experimentar para mim, porque isso realmente é Deus. Age através de milagres que nós conhecemos Deus hoje. Não só através de palavras, porque são palavras que às vezes são vazias. Eu acho que eu não me preocupo mais em levar ninguém para Deus. Eu sou sincero. Eu me preocupo em levar ninguém para Deus. Eu me preocupo em ajudar as pessoas. Sim. Porque é isso que a Bíblia fala. Ele fala assim, em Mateus 25, eu estava preso, você me visitaste, estava enfermo, eu estava necessitado, você me der. Mas olha, eu estou falando a minha palavra. Sim. Mas não sei se você sabe bem qual que é esse trecho. Sim, sim. Aí, quer dizer, o que ele está falando? A gente precisa ajudar as pessoas. Porque quem salva é o Espírito Santo, é Deus, é Jesus. Eles que salvam. O nosso papel é cooperar com o Evangelho. Sim. Que nem você falou do rapaz, foi lá para a África. Talvez lá ele não tenha tanta condição, mas ele estando lá, sim, Deus colocou ele, porque Deus tem alguma coisa ali para fazer. Mas aí agora eu vou contestar o pastor falando que o que ele está falando é a mesma coisa, porque aí ele está mostrando mudança de caráter, as pessoas vão ver mudança de caráter e acabam indo para Cristo, não muda nada. Não, é que você mas não é o objetivo, eu sei que você não está... Sobre levar as pessoas. Não, sim. Então, eu não estou contestando você, eu estou falando o que eu acho. Não, o que eu estou falando assim, não é o seu objetivo levar as pessoas, mas acaba acontecendo. Sim, acaba acontecendo, mas é claro, é o resultado. Mas é isso, voltamos ao irmão do Gilmar, né? Você mostra a bondade, as pessoas querem seguir você. Entendeu? Eu por esses dias, teve várias pessoas no condomínio que chegaram em mim pedindo oração. Pessoas que ligaram para mim, Marcos, tudo bem? Você pode orar por isso? Eu fiquei assim, eu fiquei feliz, cara. Eu falei, alguma coisa está mostrando para eles de Deus na minha vida, porque eles estão pedindo oração. Entendeu? Então, por quê? E eu não fico evangelizando ninguém. Eu converso no condomínio a gente tem desde um evangélico tradicional, católico, espírita, tem tudo dentro dele. E a gente se dá bem com todo mundo. Você entendeu? Porque às vezes a gente tem aquela separação que você falou. Que eu estava falando naquela hora, né? As pessoas aprendem a separar as coisas, e eu não quero andar com fulano, ele está errado, lá está errado, lá está errado. Se por estar errado, eu não quero andar com ele. Só andar com aquele você amaldiçoado, né? Não existe isso. Porque eu tenho, você mencionando, né, sobre que haviam 2 pessoas no campo, uma subiu, outra ficou, né, quando a palavra menciona, eu tenho alguns medos, assim, né, falando de medos. Fala quais são os seus medos pra nós, vamos lá, Gilmar. É porque, assim, o primeiro, de talvez de ser tão egocêntrico, de ser tão vaidoso, de fazer isso, né, de julgar o irmão, não, certeza, fulano não vai pro céu, não. Não, fulano não vai salvar. Deus, como Deus vai salvar o cara, se o cara só dá murro com ponta de faca? Ó o cara aí. E no dia o cara ser salvo e eu ficar pela minha arrogância. Sim. E não perceber que a minha arrogância estava me tirando dos caminhos de Deus. Uhum. E o segundo medo, né, mas assim, eu quero deixar claro, são medos que me movem a querer ser melhor. O segundo medo é quando tem uma palavra que mexe muito comigo. Está lá em Gênesis, quando Caim mata Abel, e Deus vira para Caim e fala assim, onde está seu irmão? Aí Caim vira e fala assim, e eu lá sou guarda do meu irmão? Essa frase, onde está o seu irmão? Fico imaginando Deus virando para mim e falando assim, e aí, Gilmar? Onde estão seus irmãos?
aquela galera que eu deixei do seu lado, aquela galera que você poderia cativar, mas talvez você lá tava fofocando, falando mal da vida do cara, você não foi caridoso, você não foi visitar o cara, Forte isso. né? Talvez aquele seu irmão que estava no seu trabalho, você passou a perna nele. Enfim, aquele cara que era mulherengo, você sabia que o cara estava numa vida errada, você poderia ter chegado perto dele e você não fez nada. Então, esses dois pontos mexem muito comigo. Né? Que o pessoal tem medo do pecado que você comete, mas omitir não, é só omitir, é pecado do mesmo jeito. Mas isso aí, Gilmar, eu falo pra você assim, ó, isso que você tá falando, eu mudaria esse nome, você não tem medo, você tem temor. Sim. É temor, porque o cristão que já tem Deus nele, ele já tem esses temores. Porque nós somos fracos. Sim. A gente pode trazer aqui, ó, desenhar o Paulo aqui, quem é o Paulo, esse aqui é o cara, cai disso, mas ele dentro dele fala assim, todo mundo tá falando isso, mas eu sei que eu tenho aqui dentro. Não me conhece como não me conhece. É por isso que o Paulo sabe, eu não gosto muito desses elogios, sabe? Agora, graças a Deus, eu tô bem, né? Não tem mais isso. Mas quando ele tava com o pastor, às vezes as pessoas ficavam elogiando a gente demais. Eu falava, pô, parece que você é um Deus. Não é, cara. Não é. Pastor, eu sempre falo isso, pastor erra de um jeito. Então, assim, cada um sabe os seus erros. Então, isso daí já é Deus mostrando aí, quem tem temor, ele vai sempre lutando contra isso. E é difícil quem tem esse temor cair nisso. Sim. Eu falo porque eu conheci muita gente dentro de igreja. Quem tem esse temor é difícil cair. Agora, aqueles que imaginam que, não, eu sou, sabe? Eu posso ficar sossegado. Vem comigo. Né, esses caem. Eu cheguei a ver um cara falar que estava orando para ir pro inferno para resgatar a gente no inferno. Eu falei, irmão, para, dá licença, cara. Acorda pra vida, irmão. Eu falei, não, como assim? Deus está falando com o inferno. Será que é Deus que está falando com você mesmo, irmão? Fique tranquilo, irmão, não é assim não. Mas aí ele contou uma história de um cara lá que o cara entrou num centro de macumba, aí só tinha ele convertido, aí começou o demônio pegar as pessoas, ele falou, repreendia, falava, aceita Jesus, aí a pessoa aceitava, ele agora vai orar por aquele. Aconteceu uma experiência dessa aí perdida na vida aí que aconteceu, o cara acabou todo mundo do centro lá, certo, se convertendo. Aí ele falou, então eu vou pro inferno. Eu falei, irmão, para, você vai pro inferno, você vai ficar lá, filho, você vai ficar lá. Você tá me maldiçoando? Não, eu tô falando pra você acordar. Eu acho que... Porque é muita petulância, né? Eu acho que tem muita coisa assim, eu acho que existem estratégias inimigas, eu vou falar inimigas assim do outro lado, que é assim, existe a pessoa que elas são ludibriadas dentro do ministério cristão de uma tal forma que elas não percebem que elas não estão indo para o céu. Uma vez eu fui numa determinada denominação, que minha irmã estava lá, e aí eu vi a discussão de dois jovens falando, nossa, eu fiquei 7 dias seguidos indo subir no monte, orando, e Deus desceu o poder, eu fui renovado várias vezes. A outra, eu fiquei 4 semanas, e ficou aquela disputa, e na hora que ele começou a me incomodar, eu virei assim, mas nesses mês e uma semana aí que vocês ficaram orando, quantas almas vocês trouxeram para Cristo? Quantas pessoas foram para o Evangelho? Porque não adianta eu receber poder e não usar esse poder para nada. Poder só para ter poder? Eu tenho poder. E aí? Eu recebi o poder, foi renovado, mas quantas pessoas você falou do Evangelho nesse tempo? Aí os dois olharam para a cara do outro, com sua cabeça, e cada um foi para um lado. Porque às vezes a pessoa é ludibriada em algo que é cristão. É algo que é cristão. Então não adianta nada eu ir lá orar, buscar Deus, louvar, cantar, se aquilo não fizer a diferença, igual o seu irmão fez a diferença. Sim. Porque ele também poderia não responder naquele momento, falando assim, eu não sei quantas pessoas veio para Cristo, mas a gente sabe que pelo menos uma veio, que é você. E estou falando pelo menos, acredito que vieram muito mais. Então o Evangelho para mim é isso, é você, quantas pessoas o pastor praticou a bondade, essas pessoas vieram a Cristo também. Quantas pessoas, naturalmente, isso é natural, não é algo que o pastor foi lá e fez, eu vou fazer isso para a pessoa vir, não, ele fez e as pessoas vieram para Cristo. Então assim, eu acho que a gente tem que saber que para buscar a presença de Deus, o Espírito Santo, buscar o poder de Deus, nós precisamos saber que a gente tem que fazer o que é o caráter de Cristo na nossa vida. E aí a consequência vai vir. Não deixar amor. E Cristo, a única coisa que ele não era soberbo. Ele não era soberbo. E tudo se resume em amor. Você amou, cara. Amor. Você amou, você cura as pessoas. Entendeu? Você falou sobre ansiedade, depressão, por exemplo. Essas pessoas, se não for amadas, não se vão curar. Elas vão pro divã onde o cara senta ali, escrevendo ali, ela fala, aí ele passa o calmante pra ela, manda embora, ela volta do mesmo jeito. Cara. Agora, a diferença de você sentar com a pessoa, eu tive experiências assim, você sentar aí na casa da pessoa,
Ô, vim aqui tomar um café. Ah, entra aí, pastor. E ficar conversando de futebol, tirando sarro um do outro. Ronaldo. Ficar tirando sarro. O irmãozinho paraplégico. Tava problema depressivo e tal. Eu cheguei na casa dele e tava, acho que era 3 ou 4 dias sem tomar banho. Tá dentro do quarto. Né? Sogra de Pedro. Aí a mãe dele falou assim, pastor, vai lá. Ele não abre a porta pra ninguém. Eu vou lá. Eu bati a porta. Ele respondeu, falou, Ronaldo, eu sei que você tá aí, abre a porta. Lá que abriu, veio aquele cheiro. Aí eu falei, o que você tá fazendo aí? Aí começou a reclamar, xingou a mãe dele pra caramba, falou, eu lá ouvi. Tá? Xingou o irmão dele, xingou todo mundo. E todo mundo, falei, caramba, todo mundo não presta, né, Ronaldo? Isso aí, ninguém me compreende. Aí eu falei assim, vem que assistiu o jogo ontem, do São Paulo. Já vem você mexer o saco, né? Pronto, começamos uma conversa. Quando nós saímos de lá, eu já tinha descido, já tinha tomado banho, tinha comido e tudo. Quer dizer, você vai lá, ouve o que o cara quer falar, porque eu vi um monte de coisa que eu não queria ouvir. Mas deixa o cara falar. Isso aí é você amar a pessoa. Tá. Não é você chegar, mas você tá errado, tem que ir lá, você tem que respeitar a tua mãe. Ele sabe que tem que respeitar a mãe dele. Ele sabe disso. Então quem não sabe disso? Tudo que for falado pra ele sabe. Só que ele não quer ouvir isso, ele quer desabafar, ele quer aquele momento de atenção. Às vezes o cara quer xingar, meu. Então deixa o cara xingar. Xinga aí, xingou, ficou bom, agora voltou, tá legal, vamos partir pra vida? Bom, beleza. E esse rapaz, um cadeirante, ele chegou a pregar na sede da gente em Osasco, lá na quadrangular, a igreja lotada, ele lá com a muletinha assim, e eu atrás dele pra ele não cair. Aí eu falo, você cai daí, eu te quebro da porrada. Me segura aí, vai, me segura. Pregou quase 1 hora. Pregação tremenda. É isso, eu acho que você tem só que se dispor um pouco mais. Aí agora, é que as pessoas gostam muito de número, né? Por isso que eu entendo quando o Davi começa a contar que Deus vai lá e me repreende. Porque, o que é? Orgulho. Davi quer mostrar quantas pessoas tem aqui. Sim. Não precisa, aquelas pessoas assim, olha quantas pessoas eu ganhei pra Jesus. Eu ganhei 10, agora eu ganhei 50. Ou tem 1000 pessoas que eu ganhei. Não importa, tem uma que não é a gente que ganha. Né? A gente só vai conduzindo elas, amando elas, tendo paciência, e Deus vai fazer a obra nelas. Fazendo igual o irmão do Gilmar. Hoje, na verdade, a gente colocou aqui, mas o irmão do Gilmar é foda. O irmão do Gilmar é foda. O irmão do Gilmar é foda. O irmão do Gilmar adiantou bastante. Não, falou assim, eu fico imaginando uma pessoa que mudou o caráter e a ponto de eu falar, eu quero isso. É difícil a gente encontrar hoje. Eu fico olhando, porque eu já conheci o pastor Marcos já como pastor. A maioria das pessoas que eu conheço hoje já como cristão. Eu estou tentando olhar e lembrar uma pessoa que era de caráter duvidoso e depois se converteu, e são poucos. Olha que interessante, né? Sim, a primeira mudança de caráter aconteceu no meu irmão mais velho. O meu irmão mais novo e eu vimos aquilo, a gente começou a mudar também, a gente falou, que Deus é esse que ele conheceu? A gente quer também. Minha mãe foi atrás. Meu pai, ele tinha saído de casa, ele vivia com outra mulher. Minha mãe adoeceu e tal. Meu pai espanou aquilo ali, foi para uma vida de pecado, abandonou minha mãe, deixou a gente sozinho em casa, deixou a família, né? Para viver com uma outra mulher. Meu pai começou a ver uma transformação diferente. Não demorou muito, meu pai falou, cara, eu vou também. Caiu nos pés. O que eu tô fazendo? Interessante, né? E é impressionante, né? A minha esposa também não era muito de caminhada, não. Ela, quando a gente começou a namorar, eu lembro, né, que a gente se conheceu, estudando juntos no Senai e tal. Ela, assim que eu a vi, eu conheci ela e a mãe dela ao mesmo tempo, né, no mesmo dia. Aí, algo diferente me despertou nela. E a minha sogra viu algo diferente em mim, virou para ela, sem eu perceber, e falou assim, filha, esse menino é o genro que eu pedi a Deus. Que bênção. E aí eu tinha comentado com uma amiga em comum, falei, nossa, eu gostei daquela menina. Mal sabia eu que o plano de Deus era continuar a salvação na vida da Marielle, que hoje é minha esposa, que ela começou a vir para o caminho de Deus, depois trouxe minha sogra, trouxe meu sogro. Uma pessoa, você vê como é? Por isso que a Bíblia fala assim, é fruto que vai permanecer.
vai, né, estender a coisa. Uma pessoa, talvez, ele não tem nem consciência do que ele fez. Sim. Ele não sabe como Deus atingiu tantas pessoas através dele. Como a vida das pessoas através dele. Né? Aí fica pra gente que tá aí, né, conversando e quem tá assistindo, pra gente entender que a gente tem que se esforçar porque as pessoas, assim, muitas pessoas lêem a Bíblia pensando em pregar. Principalmente no nosso meio evangélico. A pessoa lê a Bíblia não para estudar, ela lê a Bíblia para pregar. esfregar na cara do outro. No dia que eu tiver oportunidade, eu vou lá, vou pregar essa mensagem aqui. Entendeu? Tem muitos. Eu fui assim também lá no começo. Eu também. Eu acho que o evangelho porque um vai aprendendo com o outro, né? Fases, né? Então, assim, a gente precisa estudar a Bíblia para aprender a viver, para as pessoas olhar para a gente e ir pro caminho. Sabe que hoje eu tenho muitos amigos do trabalho, né? Muitos amigos fora da igreja, e eu não sei se vocês também, né, os amigos de vocês comentam isso, que hoje é um grande medo das pessoas terem filhos. E esses amigos, colegas, eles sempre comentam assim, porque hoje a vida tá muito difícil e tal, você vê, né, a molecada se entrega demais, fácil a tudo que é tranqueira que você imaginar, é difícil contribuir para o caráter de uma criança, mas eu penso, poxa, se somos cristãos, se a gente deixar de ter filho, e eu percebo que muitos estão deixando de ter filhos com o argumento de que, mas é muito difícil criar nesse mundo em que estamos, poxa, eles vão sofrer demais. As pessoas têm diversos medos e utilizam esses medos como impeditivo para que elas tenham filhos. Porém, eu me pergunto, poxa, se o cristão não tem filho, uma coisa é o Gilmar vai ter contato com pessoas, provavelmente de idades parecidas com a dele, de pessoas que estão ali convivendo com pessoas que convivem comigo no trabalho, assim, você convive contigo no trabalho, na igreja, mas Deus tem pressa de qualquer idade. Então, quem que vai evangelizar a criança ali? Quem que poderia estar, talvez, uma criança, o meu filho, ou seu filho está ali na escola, e as crianças veem que ele tem um comportamento diferente. Ou do videogame que você comentou, né? Dos seus filhos chamando a criançada para jogar videogame em casa, e a criançada vendo que o comportamento deles era diferente, tal, vendo que havia Deus neles, e falando, nossa, a gente quer esse Deus também. Então, imagina, né, se todo cristão deixar de ter filho. O meu terceiro filho, que tem 8 anos hoje, ele tem 11 anos hoje, o Lucas, foi uma situação, você falou, eu lembrei disso. Ele foi na escola, o menino queria dar um pelé na mãe dele, aí falou que não ia para a escola porque o meu filho estava querendo bater nele. Aí o pai ficou indignado, não, o que é isso? Meu filho não vai para a escola, está com medo do moleque lá? Foi para a diretoria. Cara, e quando eu fiquei sabendo depois de 2 dias daí, eu fui para a escola. Falei, não, meu filho não vai fazer isso, eu tenho certeza. Aí eu fiquei sabendo que o Lucas estava chorando, parece que fizeram isso daí, que ele foi para a diretoria. Quando eu cheguei lá, eu cheguei preparado para acabar com tudo. Vou chutar tudo aqui hoje. Aí eu cheguei e sentei, a diretora falou para mim assim, Marcos, é o seguinte, pode ficar sossegado, mas tá tudo resolvido. Como resolvido? Se meu filho tá... Não. A classe se levantou, quando foram falar sobre isso, a classe se levantou e falou que o Lucas não faria isso, porque todo mundo conhece o Lucas. O pessoal que tem lá, não sei o que ela é, lá, secretária, o que ela é, ela também falou assim, eu conheço ele porque ele é representante da classe. Falou, o Lucas não. E ela falou assim, ela falou na cara do pai, ela falou, você tá falando desse Lucas? Esse Lucas não. Aí, quer dizer, aí na hora, aquele que me deixou nervoso, eu tava com raiva, tanto é que ela saiu daqui embora, que tava demorando, não sai daqui, eu não falar com ela. Na hora que ela começou a falar assim, eu já comecei a orgulho. Não, eu fui quebrado, cara, O meu filho, um exemplo dentro de uma escola que tudo isso aconteceu, é que você falou, a gente tem o filho, ensina, eles agem nos lugares que estão, porque ser cristão não é só você falar eu sou cristão, é você agir como cristão. E todo mundo defendeu o meu filho por uma causa que ele foi acusado. Injustiçado. Foi justiçado. E ele chorou por quê? Porque ele falou assim, porque o pai do menino achou que ele era aquilo. Aquilo fez mal para ele. Não foi nem porque ele não deu nada para ele.
entendeu? Aí quando a minha esposa viu ele chorando, porque ele não sabe muito com a minha esposa, comigo ele sabe. Aí ele falou, não, pai, é porque assim, eu vi lá que o pai dela chegou nervoso e ele estava achando isso de mim, eu não sou isso. Quer dizer, olha que maravilhoso. É aquilo que você falou, a dificuldade, mas dessa dificuldade vai fluir alguma coisa, que vai mudar pessoas. Aí, com certeza essa atitude dele, que todo mundo foi com a favor dele, alguém foi balançado. É que a gente não vai saber, né? Nem vai saber que as pessoas que Deus usa a gente para trazer para ele, a gente não sabe. Então vale a pena. Seguindo a linha do que o irmão Gilmar está falando, é o quê? Se não houver o seu filho para fazer isso na idade dele, se não houver os cristãos para ter os filhos, para os filhos evangelizar, como eles vão conhecer a Cristo? Justamente. E assim, os medos da gente, eu sempre falo isso, ó, os medos da gente é assim, eu tenho um medo hoje, inclusive o Gilmar falou hoje, ele tinha um medo na escola, vamos lembrar isso aí que o Gilmar falou no começo, ele tinha medo na escola. Ele pegou um desafio de cantar, porque esse medo ficou menor. Então ele ganhou, ele venceu esse medo através desse outro medo. E aí vai aparecendo, e nisso a gente vai conseguindo o quê? Ser tratado por Deus. E os nossos medos vão sendo vencidos, a gente consegue ver que não é isso que a gente pensa, não é isso que a gente desenha. Mas para isso a gente tem que fazer o quê? A gente tem que enfrentar. Sim. Tem que enfrentar. Se a gente não enfrentarmos, você vê que o inimigo, o diabo, ele não faz nada, ele só põe medo na gente. Você pode ver. Sim. Ele põe medo na gente. Tanto é que a imagem dele como que é, né? Quando vê o pessoal faz um desenho de uma mulher, aquele bicho grandão, aquele chifrão tridente, né? Que medo, né? Aquela coisa negra assim. Mas ele quer pôr medo, mas a gente tem que superar os nossos medos. Mas de toda maneira, também se ele aparecer assim, não vai ser sedutor, né? Imagina! Já aparece com um copo de cachaça desse jeito. Nunca! O que é interessante falar dessa parte de medo, que é uma coisa importante, porque uns têm medo de ter filho para não passar por esses problemas. Mas por causa do medo, algumas pessoas que já têm filhos, eles por medo não educam seus filhos corretamente. Vamos dar um exemplo, esse senhor aí que foi lá achar que seu filho era o brigão, ele não percebeu que o filho dele era um mentiroso. Vamos colocar aí. Não percebeu que o filho dele era o problemático ali. Estou dando exemplo. E aconteceu o que aconteceu que ele foi envergonhado, mas pelo problema agora, ele não educou o filho corretamente. E eu vejo pessoas que se dizem cristãos, que pegam seus filhos e falam, não, meu filho vai ser criado preso, eu mando, eu desmando, vai ser dessa forma, ou até mesmo, porque eu já vi, eu estou falando veio porque eu convivo no meio da juventude. Eu vejo pais que falam assim, se você fizer tal coisa, você não vai ter tal coisa, ameaçando tirar sonhos de filhos com medo dele fazer algo, porque ele não ensinou o filho dele a conviver com perdas, conviver com frustrações, conviver com problemáticas. Vou dar um exemplo do Edmir Paulo, Paulo. Eu perdi minha mãe em 2010. Em 2010 eu perdi minha mãe, eu tinha já 28 anos, se me falha a memória, 27 anos. Se minha mãe, meu pai não tivesse me preparado para a vida, tivesse me criado embaixo da saia dela, protegendo, você não vai, você está proibido, você não faz isso, e não tivesse me ensinado, eu teria começado a quebrar, a bater a cabeça na vida com 28 anos de idade. Quem seria eu hoje? Eu teria problemas já, porque quando você tem problemas quando você é adolescente, a gente ainda fala, é adolescente. Agora, e quando você tem problemas com quase 30 anos de idade? Vai falar que é adolescente? Não vai. Então, o que os pais cometem como erro educando os filhos, é não educando os filhos. Uma coisa que é interessante é assim, o irmão canta, né? Sim. Você estudou para cantar, Sim. Não estudou? Você estudou muito tempo ou pouco tempo? Hoje dá para considerar muito tempo. Sim. Para cantar. Sim. Agora tem pessoas que acham que para ser pai é só ir lá e gerar. Não lê um livro, não estuda, não fala com psicólogo, não lê a Bíblia. Não, que é o melhor lugar para aprender a ser pai e mãe é você usar como exemplo o pai que é Deus. É a melhor forma. Só que as pessoas não estudam, não aprendem e quer tocar a paternidade, a maternidade de ouvido e faz coisas assim, eu não fui criado dessa forma, então meu filho vai ser criado dessa forma. Ou seja, geração forte cria filhos fracos. Filhos fracos cria filhos fortes. E assim vai na geração sempre trocando e dizem que essa é a pior geração que tem agora de filhos. Eu aprendi uma coisa assim, eu aprendi que eu tenho que respeitar meus filhos. Então é o seguinte, minha filha de 3 anos eu já converso com ela. Ela tem 3 anos. Eu sento com ela e converso. Ela fica olhando, chora, eu sento, filha, é assim, 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 por causa disso, disso e disso. Até hoje ela com 3 anos, eu dei uma chinelada na bundinha dela só. Mas sempre conversa.
Então eu acho que a gente precisa respeitar os filhos. Então a gente acha que nossos filhos que têm 3 anos, pode falar churros, uma coisa grosseira, o pessoal parece que os filhos da gente é meio retardado, eles são bobos, eles não entendem, e não é isso. Entende? A ciência, você sabe, a ciência fala que até os 3 anos é a idade que eles mais aprendem. Sim. É que a mentalidade está limpa. Então, ao invés de a gente começar a ensinar, o filho não pode conversar, ser duro na hora que precisa, isso é dolorido? É, mas a gente precisa respeitar o tempinho deles e ensinar, porque quando eles passarem desse tempo aí, eles vão crescer, aí eu não preciso ter medo da minha filha estar no meio de um monte de menino. Porque se eu não ensino, aí aprende lá na rua, Pior. aí lá na rua vai aprender, aí vai pro sexo, entendeu? Aí começa a gerar filhos, que nem o Paulo tá falando, que foi pro sexo, não é nada programado, aparece aí uma... É que nesse dia eu tava passando aqui na estrada aqui da frente, aqui, eu falei pro Lucas, eu falei, meu, tem uma menina levando uma criancinha. Uma criança, 2 crianças, entendeu? E ela era mãe, dá pra ver que ela era mãe. 2 crianças, como pode uma coisa dessa? E eu sempre tô mostrando pra ele, falei, filho, ó, presta atenção. Né? Porque ainda ele não tá na idade de ficar querendo, o jeito dele ainda não é um jeito de querer ir atrás de mim, ele não tem isso ainda. Não sei porque a gente ensina as coisas, então ele é mais seguro, mas vai ter uma hora que ele vai querer ir atrás das mulheres. Eu falo assim, aprenda, ó, o que tá acontecendo. Porque a gente começa a colocar pessoas problemáticas no mundo, aí vira isso. É que o Paulo falou, começa a aparecer pessoas que não respeitam ninguém. Você vê hoje, quantos adolescentes tinha, velho? O tempo que eu era um jovem, misericórdia de eu falar alguma coisa com o velho. Havia respeito. Então, e minha mãe cobrava. Ela quebrava os meus dentes se eu fizesse esse negócio desse, entendeu? Então, eu tô falando que é verdade. Ela quebrava. Minha mãe me metia a porrada. Se eu desrespeitar uma pessoa de idade, hoje ninguém respeita. Eu acho que é tudo isso, a gente consegue voltar, né, em Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e Segredo. minha casa serviremos ao Senhor. Segredo revelado. Josué. Agora eu vou ler um versículo aqui, e para mim fazer uma pergunta pro Gilmar. Gilmar, aí na igreja aqui você faz parte do louvor da igreja? Daqui de Calcaia? É. Sim, eu tenho ajudado sempre pelo menos uma vez ao mês. É porque durante as missões no Jovens Sarados, eu acabo quase todos os finais de semana a gente se vê, né? Saindo de casa, geralmente de manhã cedo. E quase todos os finais de semana eu acabo tendo alguns eventos, alguns compromissos, algumas missões. Então, mas mesmo no Jovem Sarado você também apresenta como um cantor. Sim, sempre. Então, por isso que eu quero fazer essa pergunta para você. Deixa eu ler aqui. Aqui fala assim, ó, Salmo 28 diz assim, cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançará a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Nós lemos 2 versos, aqui de Salmo 98, que a gente só está vendo o quê? Engrandecendo Deus. Está engrandecendo Deus. E a gente está tendo um problema hoje em dia com louvores, principalmente hoje, que essa parte esses louvores os gospels, né? Que a gente vê muitas pessoas querendo tratar de pessoas e fazem letras para poder as pessoas serem tratadas. Só que isso daí não tem nada a ver com adoração em cânticos, certo? Então por isso que eu queria ver com você, pra gente falar, porque, assim... Se a gente continuar nessa visão, a gente vai ser um bando de igreja cantando músicas para que as pessoas sejam tratadas. Músicas que talvez tocam o sentimento, mas que não trazem uma palavra de conversão. Não transformam vidas, né? Talvez uma música gostosa aqui, nossa, a pessoa chora, né? Mas isso uma música secular também faz. Justamente. A música emociona. E às vezes tem música secular muito melhor, né? Muito mais bem trabalhada. Emociona mais. Aí você vê aquela música lá que fala do cara que é traído, o cara que foi traído, ele vai chorar, vai lembrar da ex e vai chorar. Né? O cara que perdeu a mãe fala da mãe que perdeu, eu iria chorar. Então a música secular às vezes emociona mais do que um louvor, porque o louvor está falando de Deus e nem todos tiveram contato com Deus, nem todos tiveram experiência com Deus. Então, mas a visão da canção, ela é canção para Deus. Sim. É canção para Deus. Então, a visão da canção é o quê? Se quer tocar alguém, é Deus. É tocar Deus. Não é para mim ficar sensibilizado. É aquilo que você falou, que às vezes entra umas verdades no meio da gente,
Aliás, entram umas mentiras no meio da gente que ela vira verdade depois. Então o povo está acostumado. Você vê, se você pegar lá o cantor Mor lá que eles chamam, né? Que tem os inários, tá, essas coisas. As músicas que Martinho Lutero, da época deles lá, sabe? Tem o John Wesley, o irmão do John Wesley, eu esqueci o nome dele. O irmão do John Wesley era músico. Você vê as músicas que eles faziam, nada a ver assim com hoje. É adoração a Deus. Tanto é que hoje o louvor não parece que é adoração a Deus. É um movimento dentro da igreja. O movimento dentro da igreja tá bom, vai. Você vai fazer vamos fazer uma noite aí de ficar juntos aí, um monte de jovens. Aí você faz um movimento lá, dança e tal. Mas agora, dizer que é adoração a Deus, aí tá diferente. Né? Eu gosto, sabe, eu gosto muito de louvores, de canções que são a palavra de Deus cantada. Sim. Isso. Então, por exemplo, os Salmos, né? Davi. Olha quantas canções Davi fez. Né? E Davi era um grande músico. A palavra vai falar que toda vez que o rei estava possuído por um demônio, Davi tocava a harpa e aquele demônio caía fora. Então, olha que ferramenta. É uma arma. A música é uma arma. Sim. Gigantesca. Uma grande arma, né? Que pode libertar pessoas, pode... claro, né? Não que a música vai libertar, mas Deus vai libertar através de canções. É que tudo que você direciona a Deus, me libertou. Então, mas tudo que você direciona a Deus, ela aqui tem um efeito de salvação aqui embaixo. Você está adorando a Deus. Por exemplo, se a gente sair aí na rua, encontra um senhor caído ali, a gente vai lá, trata dele, isso é uma adoração a Deus. E essa pessoa vai reconhecer isso e ela pode ser salva. Sim. Então tudo que você destina como adoração a Deus vai dar resultado de salvação. Seja de uma forma ou de outra. Quando você começou a ler o Salmo mexe muito comigo. Ele fala, cantarei um canto novo. E esse cantar não é só cantar de vocalizar, eu vou cantar um canto novo quando as coisas deram extremamente erradas dentro de casa, quando talvez a situação financeira está apertada, eu levei esporro dentro do trabalho, pego o ônibus, alguém está precisando de uma ajuda e eu não vou dar um esporro no cara. Eu vou ser justo com o cara. Que é justo no sentido de, às vezes a gente pensa, justiça é o olho por olho, dente por dente, né? Não, eu vou ser justo de dar às pessoas aquilo que elas precisam. Que Cristo fez isso. Né? Ele sempre nos deu aquilo que a gente precisava a ponto de morrer na cruz por nós. Então, cantarei um canto novo poxa vida, eu tô mal-humorado, tô todo lascado. Minha esposa vai me ligar ou vai virar para mim, marido, olha, eu preciso da sua ajuda. Ou, putz, olha, eu errei aqui. Eu não posso dar um esporro nela? Ou, sei lá, o Paulo tá precisando de ajuda, eu vou negar? Ah, não, vou negar porque eu tô cansado. Eu tô bem, né? Isso não é cantar um canto novo. Né? Eu vou passar pela portaria, não vou olhar na sua cara. Ou na cara de qualquer um que estiver ali, né? Na cara de qualquer um que estiver trabalhando. A gente não pode dizer que canta apenas da boca para fora. Tem um louvor novo que eu gosto muito, né? Que é daquele Casa Worship. Novo, não tão novo, né? Essa casa é sua casa, nós deixamos. Aí eu canto essa música, mas daqui a pouco sou fechado no trânsito, começo a esculachar o cara. Chama o cara pra porrada. Que canto novo é esse? E que casa sua é? Que adoração. Que casa sua é? Que casa é essa? De Deus não é. Essa casa é sua, senhor. E quando acontecer no trânsito lá, você pode sair e passear, porque você vai ver coisa feia. Dá 5 minutos, senhor. Sei lá que senhor que tá cantando, né? Então, assim, hoje a gente vê isso é na geral, né? A gente vê os grupos de louvores das igrejas, que você deixou aqui pra gente, que a gente precisa ser
A gente tem que louvar quando tá no altar. Isso tem que ser do dia que a gente acordou, louvando ao Senhor com atitudes, não é isso? Sim. Vivendo uma vida de louvor a Deus, para quando você chegar no altar, você aí Transporta. louvar a Ele, né? Sim. Porque o que eu tenho visto muito é isso. As pessoas querem chegar aqui, por exemplo, no nosso meio lá tem os do ré, sabe? Reteté, são os pentecostais. Quer chegar lá, quer começar e receba, e todo mundo sabe aquela... lado. Mas não é isso. Às vezes passou o dia inteiro carrancudo lá, sabe? Não tratou bem a mulher, não se perdeu a cabeça com o filho, sei lá, fez um monte de coisa errada. Aí chega no altar lá, quer falar e falar grosso, falar alto e fazer barulho e todo mundo cair no poder. Não é isso. A gente precisa entender que o altar do Senhor é assim, a gente traz, o altar tem que ser onde eu estiver. Quando Jesus fala para Josué e para Moisés, fala assim, ó, tira o sandália dos teus pés, o lugar que você pisa, santo é. Por quê? Porque ele tem um representante de Deus. Então nós três aqui, esse lugar tem que ser santo porque nós três estamos aqui. Entendeu? Não é só quando eu chego no altar. Que hoje a gente vê pessoas pegar a guitarra, eu era da banda da igreja, e a gente saía para fora para tocar. Aí você via lá, a gente tocava, e olha que a gente tinha uma banda, né? Aquela banda era boa, era um quinteto. Quer dizer, tinha um quarteto, na verdade, era 5, mas era um quarteto. E a gente fazia um quarteto, cada um com um instrumento, era bonito. E mesmo assim, quando os outros viam, como os outros dias que a gente ia nos lugares e estava ficando bonito o negócio, então começaram a disputar. Mano. Aí queria fazer mais, aí queria fazer mais solo nas guitarras, teclado e tal. E tá. Aí começava a falar, tá vendo? Nós somos melhor que o dele. Cara, que adorador é isso, cara? Não tem nada a ver, cara. Eu sempre falei pros irmãos da igreja, olha, a gente é o seguinte, a gente não tá aí pra competir com ninguém. Nós estamos aqui pra adorar a Deus. Amém. Então, tanto é que um dia um batista nós, a gente chama ele de Chuchu, né? A gente apelidava ele de Chuchu. Ele falou assim que a gente ia pra uma igreja grande, ele falou, nós vamos chegar lá e vamos ficar de costas. Você tem coragem? Eu falei, por quê? Porque o pessoal tá nessa tiração aí, né? Que eles, um falava, a gente toca mais do que ele. E o grupo da gente tinha, pelo menos de 5, a gente tinha 3 músicos. 3 músicos formados. Da guitarra, o do baixo e o teclado. 3 músicos formados. O baterista da gente tocava muito. Eu era o único que ficava ali só pra... Não, acho que eu ficava eu era o intercessor do grupo. Levava só nas bases, né? Tocava nas bases. Aí assim, e mesmo assim o pessoal ficava... Porque via que os caras eram bons, voz boas. Então eu ficava feliz. Aí ele falou assim, ó, a gente vai tocar de costas pro pessoal, porque assim, a gente não tem que aparecer. Eu achei meio assim estranho, mas eu falei assim, mas tem sentido. Tá? Aí nós chegamos lá, fomos cantar um louvor Pai Nosso, que é da Pedra, lá do Ciclá Pedra. Aí é Pedra Viva, Pai Nosso. Ajoelhamos e começamos a cantar numa capela. Só. Fomos mover na igreja tremendo. Nós nem pegamos os instrumentos. Aí ele ficou muito satisfeito, ele falou, pô, que bacana. Tá vendo, pessoal? A gente não tá aqui pra se aparecer. Eu acho que entender também que nem somos os melhores. Sim. Nem tecnicamente, espiritualmente, não somos os melhores. Mas se Deus quis precisar de nós para que estivéssemos ali servindo, para que estejamos servindo, é porque Ele também quer trabalhar na nossa vida, né? Na nossa miséria, nas nossas dificuldades. Eu até ontem estava conversando com uma irmã e o assunto da conversa era essa, né? Eu falando para ela, olha, Deus é muito bondoso comigo porque Ele continua me levando para missões, porque Ele quer Ele precisa me bater muito ainda, Ele precisa me transformar muito, eu sou muito miserável, então eu preciso ir para as missões. Tem que bater bastante para ficar bom. Porque eu preciso ouvir, eu preciso escutar, eu preciso cantar e a minha boca é a mais próxima dos meus ouvidos, então eu sou o primeiro a escutar, eu sou o primeiro a pedir, eu sou o primeiro a clamar essa transformação de vida. Eu preciso. Eu sei que eu sou ministro de música, eu tenho esse entendimento de que a música é uma arma e que, sendo uma arma, eu preciso me deixar ser usado para que Deus transforme pessoas, mas eu sei que Deus me transforma através da música também. Mas eu sempre falo isso, o trabalho que a gente faz, os mais edificados é quem está fazendo. As pessoas que estão vendo,
Tem pessoas que nem ligam o que você está falando, nem escutam o que você está falando. Mas a gente que está fazendo, a gente só mais trabalhando. A gente só mais cobrado. Então a gente vai para mais próximo de Cristo, por esse trabalho que a gente faz. Pode ser isso que a gente está fazendo aqui, pode ser o que for. Entendeu? Assim, Deus usou a gente, até porque Deus está usando a gente, isso daí já nos leva mais perto dele. Então eu sempre falo isso, eu nunca faço nada assim para brilhar os olhos dos outros. Eu faço para ser servo de Deus, o instrumento da mão de Deus. Só isso. Agora o que vai acontecer, nós estamos aqui, o que vai acontecer depois daquela tela lá é com Deus, cara, né? Porque às vezes a nossa vaidade, né? Isso, o egocentrismo da gente, né? A gente quer, não, faz, agora é Deus que vai fazer porque agora é dele, né? E no que você falou assim, que sempre vai ter, a gente nunca é o melhor, eu ensinei algumas pessoas a tocar alguns instrumentos. E eu sempre falei para eles, ó, antes de você começar a tocar, entenda uma coisa, você nunca vai ser o melhor. Aí o cara fala assim, mas você tá me dizendo, não, tô desanimando, você vai tocar bem pra caramba, mas você não vai ser o melhor. Exemplo de hoje, por exemplo, pra nós aqui, o Neymar joga muito, mas já apareceu gente melhor que ele, né? E ele ficou o auge do Brasil, mas tem gente já melhor que ele. Então, assim. Uma confusão, eles vão ficar bravos. Um cancelamento, vai falar mal do Neymar, não. Eu não tô falando mal. Eu tô falando que tem gente que vai passar brincando. Assim como o Zico, Pelé, foi o melhor. Garrincha. E chegou gente melhor que hoje. A situação que ele tá velho, então, claro, sim. Um monte de gente passou ele. Então sempre vai ter gente melhor. A gente vai estar tocando e sempre vai aparecer um cara melhor que a gente. Ele pode ser melhor que um monte, mas sempre vai ter. Então eu não posso ser vaidoso. Sim. O vaidoso é só quem é o teto da coisa, né? Eu não vou ser. Então já vai nessa humildade. Toca bem, é pra Jesus, cara. Toca. Amém? Então acho que já foi um tempo aqui, né? Acho que já deu um tempo bom ali, né? É um tempinho legal. Então é isso, irmãos. A gente queria terminar aqui o nosso bate-papo aqui com o Gilmar. A gente vai ter mais chances. Né? Amém. Teremos muitos. Eu queria ter levado para um outro lado da conversa a parte da química, mas a gente deixou uma próxima oportunidade, essa parte de ciência, Bíblia, no meio. Eu gosto dessa coisa também. Aí a gente vai trazer o Léo, que é professor, tudo, nessas coisas. Colocar os dois aqui e a gente fica de plateia, fazer umas perguntinhas. As perguntinhas. Porque assim, eu sou muito vibrado. Eu não sei se você deve ter visto, um abençoado que ele começa a falar negócio de per, né? Tudo que tem per no meio melhora a situação. Tipo, ele fala. Perfeito. Aí depois chega em perfeito e a explicação química que ele deu para a perfeição ficou muito perfeito. Eu não consigo reproduzir porque não é minha praia. Mas assim, eu achei muito lindo. Então eu fico imaginando aqui a gente começar a falar de química e começar a ter umas pérolas dessas assim. Legal. Sim. Eu já falei com o nosso irmão Léo, então a gente vai ter uma promessa aqui, né? Eu já tinha falado com o Gilmar também, falou, Gilmar, sentar vocês dois. Vocês fazem o bate-papo de vocês, a gente fica lá atrás, lá só jogando umas perguntinhas para dar um... Fechou. Deixar os dois. Vamos, amém. Glória a Deus. Amém. E é isso aí, irmão. Nós temos aqui o nosso irmão Gilmar, cantor, adorador, como você quiser, porque eu não gosto de falar de um jeito, né? Do jeito que eu gosto de falar. Então vamos levar, ele é uma pessoa que é ministro na Igreja Católica. E nós tivemos a gente quis muito estar apresentando esse trabalho com ele, para a gente entender, irmãos, que o tempo que a gente está hoje, vai chegar uma época que não existe mais placa de igreja, não. A coisa vai ficar difícil. É tipo assim, o teu pessoal que está, por exemplo, a Argentina ficou, agora ela como chamou o regime deles lá agora, eles são, o regime deles que agora, meu Deus do céu. Política, não? Não, é de política. Tá, mas deu uma mudada na política da Argentina. E agora é assim, os caras começam a controlar as religiões, o que você assiste e todas essas coisas. Se a gente chegar num pé desse aí no Brasil, irmãos, a gente vai ter que se unir, a gente tem que aprender isso logo, é já, porque a gente precisa ser unidos. Nós todos somos irmãos em Cristo. A gente vê as tribos, quando dá a divisão das tribos. As 12 tribos. Quando teve a divisão das tribos. Ficou 1,5 para um lado, que é de Judá com o Benjamim, e as outras ficaram para o outro lado, que é Israel. E a outra é Judá. Então, mas chegou uma hora que o que aconteceu? O povo de Judá, eles se sentiram traídos pelo Israel e eles iam lutar contra eles. Então, eles levantaram e Deus deixou.
levantaram aquele exército, tal, montaram, prepararam tudo. Quando eles estavam indo, Deus levanta o profeta e fala: vocês não vão fazer isso, porque eles são teus irmãos. E olha que o povo de Israel estava fazendo o quê? Eles fizeram um monte lá em Gerizim, chamado Monte Gerizim, lá em Samaria, levantaram esse monte, levantaram um templo lá, uma réplica do templo aqui de Jerusalém, e levantaram sacerdotes que não eram da tribo de Levi, entendeu? Mas foi tudo errado, eles estavam fazendo tudo errado. Só que Deus falou: eles são teus irmãos. Então não importa, nós somos irmãos. É isso que nós precisamos entender. Não importa quem está certo e quem está errado, não importa a diferença, desde como foi falado no começo, a gente precisa se unir, porque você vê só, eu tenho visto algumas coisas sobre, na política da gente, que o pessoal está levantando aí, para as igrejas, que se não juntar todos os irmãos, e o que eu vi que tem mais ênfase é a igreja católica, a igreja universal, entendeu? E completa com evangélicos. Mas o peso que está sendo lá para eles como votação para vetar é a igreja católica universal. Aí as outras se complementam. Aí já essa força toda tem derrubado muita coisa que o pessoal tem feito contra as igrejas. Você entendeu? Então a gente precisa, se lá na política a gente já está vendo que isso está funcionando, irmão, a gente precisa, porque o povo que estava fora precisa ser salvo. Precisa ser salvo. E nós estamos aqui um irmão que a gente ama muito, tem um respeito muito grande por ele, que a vida dele do jeito que é, a esposa dele é uma bênção, você entendeu? Então, por que diferenças de igrejas? Porque faz diferente? E aí que faz diferente? E aí, irmãos? Se eu estou falando que, por exemplo, assim, o Gilmar ele é de uma igreja diferente da nossa. Se eu estou falando vamos dizer, que a dele está errada, quer dizer que eu sou melhor do que ele. Então eu estou entrando na soberba, irmãos. Tem que parar com isso. Eu vou só falar algo assim. A mulher samaritana, ela fala assim: meus pais adoravam aqui, eles adoram em Jerusalém. E aonde é o certo? Ele fala: o certo é aqueles que adoram. Tempo. Não, ele fala: haverá tempo que nem aqui nem lá. E eles adorarão em espírito e em verdade. É que isso aí ele já fala antes, né? Ele fala assim: Deus é espírito e importa que os adorem em espírito e em verdade. Ou seja, não importa se é aqui ou se é lá, o importante é que em todos os lugares. E a samaritana é aquilo que nós falamos. Lá atrás, o pessoal montou o templo, ela vem daquilo. Aí já vem com aquela visão, que eles estavam fazendo tudo errado na adoração a Deus. Quando chega que a Babilônia pega eles cativos, aí que fala: levou as pessoas cativos, ficou o quê? Os pobres, os velhos, aleijado. Então os caldeus entraram em Samaria e fizeram o quê? Começaram a possuir as mulheres. As mulheres que eram... viúvas. As mulheres que eram judeias, né? Que as que adoravam a Deus Jeová. Pegaram e começaram a usar dela, teve filho, então ela criou famílias, acabou criando famílias. Aí misturou. Já existia esse erro, e existe agora veio os caldeus que eram pagãos mesmo, e agora tá lá. Então quando Jesus vai falar com a samaritana, agora tá muito pior do que ela no começo. Mas ele foi até ela, deu uma atenção, conversou com ela, ainda falou assim: se você soubesse a água que eu tenho para você beber, filho. Ele não negou. Ele não negou, cara. Ele ficou disposto a dar para ela essa água aqui, água viva, entendeu? E ela deu a água para ele e tomou a água que ela deu para ele. Muito forte, né? Mesmo sabendo que ela tinha, na teoria, né, 7 maridos, onde na verdade nenhum era dela. Se Jesus deixou esse exemplo para nós, vamos seguir. Nós somos irmãos. Não importa as nossas diferenças. Até porque se os melhores casamentos são os que são diferentes, né? Eu com a minha esposa tenho uma diferença muito grande. Ela é a mulher, eu sou homem, já começa por aí. Graças a Deus. Por aí. Isso é bênção, viu? Mas as coisas diferentes se completam, né? Então é isso aí, irmão. Tá bom, meu querido? Gilmar, um prazer ficar com você aqui. Prazer todo meu. Eu gostei muito. Bênção. Bom, meu irmão. E assim, que bênção. Obrigado. Amém. Se você tiver alguma coisa que você quiser, uma hora, fala: ô Marcos, eu preciso criar, não sei que dá, não ficava legal lá pra gente passar. Bora. Aqui vai estar sempre aberto. Obrigado. Pode sempre aberto. A gente vai encaixar, precisou, a gente encaixa. Porque assim, a gente tem a semana toda para encaixar. Então de sexta-feira a gente solta nossos vídeos. Se precisar, a gente solta na quinta que você fizer, não tem problema, entendeu? Você, aqui a casa é sua. Obrigado, irmãos. Tá bom? Muito obrigado. E assim, irmão, nós oramos com o Gilmar no começo, cantamos uma canção, nós oramos, eu senti muita presença de Deus, então eu queria terminar com essa oração. Amém. A gente despede, tá? E já termina a oração, vou deixar você dar uma palavra para sua, aí você começa a orar, a gente ora e a gente vai terminar. Compartilha.
Não esquece de compartilhar e curte. Isso aí. Vai lá, irmão. Palavra final. Foi uma grande alegria estar aqui entre irmãos. Deus, a palavra vai dizer, né, que onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. E a presença de Deus está aqui. Graças a Deus. Ele está aqui. E também vai dizer, pedi e vos será dado, buscai e encontrareis. Em Mateus 7. Então, não sei qual que é a realidade que você tem vivido hoje, se é dentro de ministério, se você tem uma vivência grande na igreja, não tem, se você tinha, foi embora, enfim, como que está a realidade na sua casa, mas que isso fique, pedir e vos será dado. Você pedir de coração sincero, cantar um canto novo, assim como... Dentro daquilo que você ensinou ainda. Sim. Dentro do que você ensinou, ficou muito fantástico o que você ensinou. Deus, Ele escuta. Deus sempre ouve. Então que Deus abençoe a sua semana, seu dia, sua família. Pode começar a oração, né? Deus, nós queremos te agradecer, Senhor. Sim, graças. Queremos te agradecer pela sua presença neste lugar. Queremos te agradecer, Deus, pelo dom da vida, pela minha vida, pela vida do Paulo, pela vida do Marcos. Queremos te agradecer também pela vida de cada irmão que assistirá esse vídeo, cada irmã, cada irmão. Queremos te agradecer pela realidade da casa de cada um. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que aconteceu, pela história de vida de cada um. E queremos pedir, Deus, que o Senhor providencie tudo que precisa providenciar dentro desses lares. Que o Senhor alcance todos que estão precisando de Ti, Deus. O Senhor é bem-vindo. O Senhor é bem-vindo em cada casa, Senhor. Tu és bem-vindo, Deus, nas nossas casas, na casa de cada um dos nossos irmãos que nos acompanham. O Senhor escuta os corações, o Senhor sonda os corações, o Senhor sabe das necessidades de cada um, Senhor. Tu sabes, tu bem sabes, Deus. Então pedimos a Ti, Senhor, como um Deus amoroso, um Deus que sonda, um Deus que zela, um Deus que guarda, um Deus que é o nosso guarda. Cuida de cada irmão, de cada irmã. Providencia a cada um uma vida justa, uma vida reta segundo os seus caminhos, Deus, uma vida agradável a Ti. Que a nossa vida Te alegre, Senhor. Que a nossa vida Te alegre, queremos que as nossas vidas sejam um grande louvor a Ti. Queremos Te amar, Senhor. Dar-nos a graça de Te amar mais. Obrigado, Senhor. Obrigado. Deus maravilhoso, obrigado. Que presente, hein? Paz seja com todos. Deus abençoe. Amém. Até a próxima, irmão. Estamos juntos. Tchau. Tchau. O caminho